você mobiliza gente para uma visão, que é quase uma missão de vida, com muito propósito, com uma coisa que as pessoas acreditam, é incrível ver o que as pessoas podem fazer com isso. Acreditar tanto numa missão que isso me traz uma resiliência gigantesca na hora de trabalhar. A gente tem portais que chegam em 12 milhões de pessoas por ano. A gente olha capacidade empreendedora, ambição, que eu valorizo muito em todos os processos seletivos. E a gente chegou a ter, assim, de voluntários, só pra você ter uma ideia, teve um ano que a gente teve 100 mil horas de voluntariado só no Na Prática. Fala galera que acompanha o GigaCast. Você que tá aí em casa e tá a fim de virar investidor, mas não sabe como começar, dá uma olhada na MB Startups. Essa é a patrocinadora oficial do GigaCast. E nessa plataforma, a partir de R$100, você consegue investir em projetos muito legais, inclusive de empresas que já vieram aqui gravar com a gente. Tipo quem, Reninha, que já gravou aqui com a gente? Cara, tipo do Gringo, tá ligado? O Gringo. Eles estão lá. Você pode comprar. E você pode investir, né? Gringo é forte, né? Já levantou Series B, Series C, negócio forte demais. Gigante. Ontem gravei com um também que é a InChurch, lá da MB Startups, né? Que é, cara, já tem mais de 46 mil igrejas, né? Que, pô, eu fiquei muito espantado que cresce aí 21 novas igrejas por dia, nascem no Brasil e aí ele tem software maravilhoso. E você também pode investir pela MB Startups. Que mais temos de patrocínio aí, Reninha? Cara, além da MB Startups, nossa outra patrocinadora oficial, a Gestor, que basicamente é uma empresa que faz software no code. Então, imagina que você quer automatizar um processo e não sabe programar ali na sua empresa. Dá uma olhada também, eles têm várias integrações bacanas. Super interessante software da Gestor. Muito obrigado por estar com a gente. E vamos embora para mais um episódio do GigaCast. Pra falar da Tech T-shirt da Insider Store. Tem que falar. Bicho, porque o negócio que é importante é que assim, se você é uma empresa, você tá comprando umas camisetas de algodão, você basicamente deve pagar aí uma coisa de crédito de carbono, porque você tá destruindo o meio ambiente. Enquanto que quando você faz a Tech T-shirt da Insider Store, né, Insider Business, bota o logo da tua empresa pra ficar aquela camiseta gostosa que a galera quer usar todos os dias de fato, você ainda tá tendo um impacto no meio ambiente muito positivo, porque a Insider Store é isso, né, velho? Tá bom, eu tenho que ficar contando pra fazer esses anúncios, a gente até tinha esquecido. Cara, a Insider é sensacional, realmente. Pega Insider aí pra vocês, a gente tem aqui no GigaCast também, sensacional. E o Renner falou que vai rasgar a blusa dele aqui, que não anda, tô brincando. Já fiz isso já. Foi. Eu quero ganhar a minha, hein? Não, eu vou levar isso pra fundação, muito bom. É mesmo? Bom, a gente vai mandar uma lá. Vamos mandar uma lá. Não. E aqui hoje estamos com a nossa querida Ana Maíra, CEO da Fundação Estudar. Veio de uma cidade de 25 mil habitantes, pela fundação já impactou 135 mil, é isso mais ou menos? É isso? Somando Fundação Estudar, a IESEC, desde que eu comecei a trabalhar com desenvolvimento de jovens, já foram mais de 130 mil jovens. 15 anos aí trabalhando em desenvolvimento de liderança e não só isso, também foi uma parte aí da carreira do Reninha, né? Exato. Que é... Não, Ana Maíra CEO da Fundação Estudar, que pô, uma fundação que me ajudou demais no meu desenvolvimento, me ajudou muito a chegar em Stanford também ali com o programa do Prep Scholars na época, depois eu virei bolsista, enfim, muita coisa da minha história eu atribuo à Fundação Estudar, então um agradecimento também à Ana Maíra, muito legal, tô muito animado para esse nosso episódio. E é isso aí. Então, obrigada pelo convite, meninas. Então vamos começar com as origens da Ana Maíra, né? A cidade de 25 mil habitantes, conta pro público. Vamos lá. Bom, eu sou filha de professores. Olha só. Sou uma de 6 irmãos. É bem grande a família. Mais nova? A do meio. Aquela que não recebe Ninguém nem o esperava benefício, nada. nem de cima, nem de baixo. Isso aí. Mas é bem interessante, assim, né? Crescer numa cidade de 25 mil habitantes significa ir para a escola a pé e voltar a pé quando você tem 7 anos, 8 anos de idade. Acho que... e ter pais, professores, marcam muito a minha formação, assim. Conta mais, como que você acha que isso se manifestou, assim, em você, na tua personalidade? Acho que desde minha mãe, que é professora de escola pública, já foi professora do presídio da cidade, professora de matemática e física. Acho que tem um lado, assim, muito bonito da generosidade dela e do impacto que ela gera no jovem. Ela fala muito a língua dele, sabe? Aquela coisa de entender, assim, e ser a professora que todo mundo gosta. E acho Eu queria ter tido aula com ela, velho. Tipo isso. Os professores não foram muito assim, não. Os professores mó chato. E meu pai é um professor de um tanto de coisa, né? Assim, é de português, sociologia, a economia agrícola, cafeicultura, enfim, apicultura. Então, é bastante diverso por causa da formação dele. Então, acho que, assim, você crescer numa casa que valoriza a educação já é uma grande diferença. Mas nunca meus pais precisaram estudar comigo, porque eu era um pouco já aquela primeira aluna, fiz escola pública até o 8º ano, e eu acho que isso é outra coisa que faz parte de uma formação, de uma visão social muito maior, de entender
as diferentes classes sociais e conviver com pessoas de todos os estratos, assim. Eu acho E que aí, isso no ajuda nono, muito. foi pro Aí- particular. E aí, o que você viu de que era muito diferente, assim? Que você falou assim, nossa, que legal isso aqui, ou que ruim isso aqui. Acho que primeiro, assim, Ale, uma vez meu pai estava me levando para a escola pública ainda, para uma prova, e ele falou assim, eu nunca vou te desejar boa sorte na vida, porque sorte é para quem não é competente. E eu absorvi aquilo de uma forma muito séria, assim, tá? Tudo vai ser reflexo de um esforço muito grande. Se eu conquistar algo, vai ser porque eu me esforcei. E aí, quando eu entrei na escola particular, eu acho que assim, tinha uma sede por conhecimento muito grande. Então, eu recebia aquelas apostilas gigantes, assim, 16 por trimestre do ângulo, e aquela coisa de querer estudar, e eu achava lindo, entende? Então, era domingo de manhã, eu tava querendo estudar, e eu tava curiosa, era caprichosa com as coisas. Então, acho Pegava o que- livro e ficava estudando sozinho, assim. Sim, super. Eu acho que é muito por valorizar, assim, sabe? Aquilo que você não teve antes, e você passa a ter, e você fala, nossa, eu vou agarrar isso com tudo. E aí até, sei lá, a professora de inglês dessa escola particular viu e, não, vamos fazer aula extra lá em casa, de graça. E daí você vai. Quando vê se esforçando assim, quer acreditar, né? É. Dá a oportunidade. Sim, E então isso aí? foi bem legal. E aí, tu se formou lá mesmo, no ensino médio? Me formei no ensino médio, isso já foi em outra cidade. Assim, meus pais se separaram quando eu tinha 8 anos. Quando eu tinha 11, minhas tias chegaram lá na cidade e falaram: vamos embora para Lavras. Lavras era a cidade onde a família da minha mãe mora, e para mim era uma cidade grande, que tem 100 mil habitantes. 80 mil é universitário. É tipo isso. E aí, assim, pra mim era um sonho realizado, assim, porque várias primas da mesma idade, então eu passei minha adolescência lá. E aí me formei no ensino médio, fui decidir o que eu vou fazer da vida, né? Antigamente tinha o Guia do Estudante, uma apostila desse tamanho com todos os cursos, eu li tudo. Tinha um ranking assim, não? E aí eu fui fazendo meu ranking, Uhum. dando estrelinha. Cheguei em alguns finalistas. Fiquei em dúvida entre administração, psicologia e jornalismo. É mesmo, é. E tua mãe que achou disso ali, a professora de matemática e física, você se entregando nas humanas. Pior que matemática era minha melhor matéria. Era mesmo. Era. Mas você Cheguei não a- gostava muito pra seguir, assim? Cheguei a considerar uma engenharia de produção, assim. Não, eu olhava, quando eu li o Guia do Estudante, eu fui olhar muito, decidi o curso muito baseado no que eu gostaria de trabalhar. E aí eu lia as coisas de engenharia e eu falava, tá, não quero estar... Uma visão também bem ilimitada, né? Não quero estar no interior, ou no interior não, numa fábrica, ou não quero estar fazendo essa coisa extremamente, né, de máquina ou tecnológica, assim. Então, eu acho que tem uma coisa que vem que eu penso muito, de muitos de nós que crescemos no interior, é que você tem as referências que estão ao seu redor, de profissões que estão ao seu redor. Às vezes, essa profissão é dentista, que você vai, a professora, o médico. Empresário não tinha muito, não. Não. Minha família é bem acadêmica, assim. Então, acho que é isso, sabe? Você vai no limite do que as referências que a escola e seu ambiente familiar te mostram. Então, desde os 17, eu sabia que eu queria gerar impacto em gente, numa escala muito grande, a nível Brasil. Era isso. Já tinha uma ambição ali grande, mas eu falava, não quero ser professora como meus pais, vejo eles sofrendo um pouco. E o que vem? Quando você fala sofrendo um pouco, quais são as imagens que vêm na sua cabeça, assim? Ai, muito estresse pós-escola, assim. Acho que... já furaram o pneu da minha mãe, né? Na Tipo, aluno? escola. De aluno, Ou um nível de estresse muito grande. Carga horária de sala de aula. Meu pai sempre trabalhou 24/7 também, assim. Porque ele dava aula de manhã, de tarde no Instituto Federal, à noite numa faculdade, fim de semana na roça, então com apicultura, com cafeicultura. Minha família tem um sítio de café no interior de Minas. Então, eu acho que nem era pelo excesso de trabalho, porque acho que trabalho duro, esforço, foi um valor muito forte da família. Mas eu vi algum tipo de estresse mesmo. E aí eu acho que Não parecia muito feliz ali com a profissão, talvez, ou não? um pouco disso, mas acho que é uma coisa bem crônica de Brasil, né, Ale? Infelizmente, assim, professor no Brasil, infelizmente, não tem
oportunidades salariais ou de crescimento não são valorizados assim tanto. Eu me lembro quando eu fiz Harvard agora, primeira aula, terminou a aula e as pessoas batendo palma pro professor. E eu olhava para aquilo e eu pensei nos meus pais na hora, assim, falava, gente, é muito diferente essa... É outra vibe, né? O sistema educacional dos Estados Unidos, assim, como os professores são vistos também, como eles são valorizados. É realmente muito que a gente tem que aprender, né? Muito. Mas eu tenho já uma pergunta aqui pra você, que você estava contando da história, que, tipo, você entendeu uma coisa que você não queria, né? Uhum. E você também falou de uma forma muito completa, assim, tipo, qual que era o impacto que você queria fazer no Brasil, com gente. E você tinha essa clareza. Mas, cara, uma coisa que é muito interessante é que muita gente não tem nem essa clareza, né? Ah, não. Que é uma das coisas que a Fundação também trabalha e tal. Sim. Então, tipo, como é que você chegou nessa clareza também? Tipo, talvez até contar um pouco mais do seu contexto ali de atividades que você fazia, ou como que você se desenvolveu para isso. Legal. Interessante essa clareza. Primeiro eu pensei em direito, e aí o direito era um pouco por um senso de justiça, sabe? Assim, de querer fazer para um valor mesmo. Então, acho que vem de um autoconhecimento de se perceber daquilo que você se importa. Mas quem que você queria defender ali com o direito? Você? Não sabia, né? Mas parecia legal. Tipo, eu acho que os direitos das pessoas, Isso fazer aí. justiça, sabe? Uma coisa assim. Depois, que bom que eu não fiz, porque não tem nada a ver comigo. Eu acho que é bastante processualizado e eu tenho uma questão muito mais do dinâmico, da criatividade, enfim. Mas aí veio... não sei, talvez quando eu era criança eu queria ser atriz. E aí depois isso se transformou em jornalista. Eu acho que eu via aí as referências. Você vê na televisão um jornalista e você pensa... Nossa... Como o William Bonner e a Fátima Bernardes são influentes no país. Ou como que o que eles falam formam as pessoas. Ou como que o jornalismo, na verdade, é uma ferramenta educacional. Quanto mais você acompanha e lê, mais você tem uma visão mais completa da sociedade. Então, eu acho que foi um pouco nesse caminho, assim. Foram essas referências simbólicas que foi despertando em mim uma vontade de quero fazer algo grande, que impacte muita gente, que seja a nível Brasil. Eu quero estar além daqui da minha cidade do interior. Tinha vontade já de São Paulo, por esse centro, por essa cidade infinita, e achar que o alcance em gente ia ser muito diferente. E aí eu vi que o jornalismo era o caminho. A administração, eu tinha uma visão muito... não sei, essa coisa da indústria, da fábrica, talvez ficava muito na minha cabeça. Você queria fugir da por fábrica. isso. Tava fugindo da fábrica, total. E a coisa da psicologia, que eu tinha muito interesse, não me imaginava dentro de uma clínica. Então, repara que é uma reflexão de carreira muito limitada ao que você entende que aquela profissão vai acontecer no futuro. E quando você amplia as referências para além da sua família, e a escola precisa ter esse papel, e agora a internet tem muito também, você passa a entender e olhar para aquilo e pensar, gostaria de fazer isso? Me vejo fazendo isso? Tem um programa da Estudar que é focado nisso, não? A gente tem um curso de autoconhecimento e o outro de decisão de carreira. Então... E é pra essa idade mesmo, assim? É um pouquinho para mais velho, porque a gente vê que o jovem universitário, por mais que ele escolha um curso, o curso não determina a sua carreira, né? Então, ele também precisa... E as universidades estão muito distantes, assim, do mercado de trabalho. Então, também o jovem universitário passa pela dificuldade de entender o que fazer após a faculdade, aonde me encaixar, qual é a profissão que eu vou me sentir realizado, qual é a profissão em que eu vou colocar o que eu tenho de melhor para fora. E isso acontece no terceiro ano, obviamente, quando você vai fazer vestibular, mas isso acontece também no fim da faculdade. E aí a gente, na Fundação Estudar, trabalha mais com universitário e recém-formado mesmo. Ah, entendi, cara. Vamos falar da Fundação mais pra frente, E vamos falar aqui agora, então, já que estão falando de universitário, tu foi pro jornalismo, eu vou chutar aqui. Sim, fui. Acertei? Acertou. E em Lavras mesmo, não? Foi quando eu me mudei de cidade para Juiz de Fora, fiz O o Federal de FJF. Juiz de Fora, o FJF. Sim. E aí, uma decisão bastante idealista, né? Vou gerar impacto em escala. Melhor forma de fazer isso é sendo jornalista. Por mais que eu fosse boa de matemática, fizesse Olimpíada de Física, fui seguir. O jornalismo. Caraca. Cara, eu acho que não é óbvio, não, porque que o maior impacto do mundo é no jornalismo. Não, zero óbvio. Para uma adolescente de 17,
Será que não? Não, porque o William Bonner, sua vez, ele nem é jornalista, ele não sei se ele é apresentador, né? Ali. Ah, mas é parte do jornalista também, né? Tem aula lá no jornalismo que você aprende a falar em público e tal, não tem? Tem comunicação e expressão oral. Minha professora era uma atriz de teatro maravilhosa, Marcinha. Salve pra Marcinha! Nossa! E aí? Que eu não falo com ela. Que mais de aula que você fez assim, que você acha que você leva pra vida? Eu acho que a primeira parte é uma formação social, cultural, muito forte. Assim, eu sei que a maioria das pessoas não gostam das aulas de antropologia, sociologia, filosofia, mas eu acho que é quando a gente entende as raízes do Brasil. Eu acho que é quando a gente entende a realidade como um todo. Eu acho que dá para você um senso crítico e um pensamento analítico, não o analítico de dados, mas o analítico, talvez de crítico mesmo, né, que eu quero dizer, que é muito importante. Então, eu acho que como cidadão brasileiro com consciência social, econômica, política, eu acho que isso é eu acho super importante. Eu acho que a faculdade, ela não existe só para te formar para você ser um bom profissional, ela te existe para você também ser um bom cidadão. Mas, quando você olha para outras matérias mais práticas, né? A gente tinha lá o que a gente chamava de mergulhão, que eram, assim, semestres inteiros só de prática, que a gente rodava um jornal mesmo, né? Então, semestre inteiro? A gente rodou um jornal de TV, a gente rodou um jornal de rádio, um jornal impresso, um de TV, de internet. Então, você rodar uma rotina de jornalismo diário é bem puxado, assim. Tem vídeo disso na internet, não? A gente quer esse conteúdo aí, hein? Gente, será que tem? Cara, vamos cavar no YouTube depois, né? Bota o link no comentário. Editor, tenta achar isso. Se você conseguir, a gente bota aqui na gravação. Bota o corte. Olha, eu não sei se tem. E eu sei que nessa época você teve uma grande influência na tua vida, que é um certo grupo de intercâmbio, uma coisa assim, não é? Sim. Vou falar dele, que foi a ESEC. Mas antes da ESEC, olha isso. O jornalismo foi essa decisão super idealista, mas eu me frustrei com ele rapidamente na faculdade. Em qual semestre, assim? Talvez segundo ou terceiro, porque eu vi que ele era um pouco mais tecnicista, repetitivo do que eu imaginava, assim. Acho que você entra com aquela empolgação do jornalismo investigativo, cultural, interpretativo, que é profundo, né? Mas são poucas hoje a imprensa que tem recurso e espaço para fazer algo super aprofundado. E aí, eu me envolvi antes no PET. PET é um programa, chama Programa de Educação Tutorial do MEC. Existe um PET por faculdade no Brasil. Eu fui recusado no PET da minha faculdade. É mesmo? Não passei no processo seletivo, eu passei velho. de segunda. Insisti. E ficou muito feliz, né? Nossa, que processo importante. São 12 bolsistas por faculdade. O ensino, pesquisa e extensão. E era muito assim. Talvez os mais nerds da minha faculdade estavam ali. Mas qual que era a vibe? O que acontecia? Muito grupo de estudo profundo de, por exemplo, comunicação e política, comunicação e psicanálise, comunicação e cultura, análise de discurso. Então, você lia livros e debatia em grupos num nível intelectual muito legal. E então, foi a primeira vez assim que acho que um grupo subiu muito a minha régua e a minha referência de criticidade, de intelectualidade, assim, isso foi muito bom. Mas era tipo um grupo de debate? Como que era o negócio? De discussão, de ler, tipo, vamos lá, ler um livro, e aí a gente vai debater e discutir aquele livro. E tinha sempre um professor tutor que acompanhava. Ao mesmo tempo, pesquisa científica, né? Então, um semestre era um artigo científico por semestre. Eu estudava jornalismo sensacionalista e análise de discurso em cima disso. Então, foi muito bom, mas chegou, depois de uns 2 anos como bolsista do PET, eu comecei a sentir falta da parte mais prática. E eu comecei a sentir que aquilo estaria me levando para um caminho mais acadêmico, fazer mestrado. E por mais que eu goste muito de estudar, eu estava sentindo falta de... Peraí, aquele impacto que eu queria gerar quando eu tinha 17 anos, que eu queria ver na minha frente, que eu queria realizar coisas. Talvez até aquele jeito de querer... Por que eu queria fazer administração, né? Tava fazendo falta.
Aí foi quando eu vi um cartaz na faculdade que era: se o mundo estivesse em suas mãos, até onde você o lideraria? Animal. Muito legal essa pergunta. Porque você tenta responder e você começa a perceber a resposta, você que se bota o limite, assim. Era o cartaz da IESEC. E aí eu entrei no processo seletivo da IESEC, fiquei 4 anos e meio na maior organização estudantil do mundo, que faz intercâmbios, Que é uma das coisas, né? uma das coisas, e desenvolve liderança, né? Cara, mas conta aí da ESEC. Eu sinto que é uma organização que não tem o valor que merece, vai. Eu também acho, mas tem uma mafezinha top da Tem, ESEC, cara. É muito top, todo mundo fala bem. E a galera trabalha fala bem, aí, né, né? cara? É uma galera correria, que dá um trabalho danado, Correria, né? É bem correria mesmo. Acho que primeiro, assim, ela foi criada em 48, logo no pós-guerra, na Europa, junto com a ONU. Só que estudantes se juntaram com a ideia de como é que eu previno, como é que eu ajudo a prevenir uma próxima guerra no mundo. Guerra acontece entre 2 países, eu precisaria ter um pouquinho mais de empatia, de compreensão cultural, para que essas pessoas não brigassem, né? Simples assim, né? Esse modo de pensar. E eles falaram: não, vamos fazer intercâmbio. A gente troca essas pessoas de países, elas vão ter uma expansão, né, da visão cultural delas. Da forma como as pessoas pensam, porque elas pensam assim, como elas agem assim, elas vão se entender, vão fazer amizades e tudo mais. E foi assim que surgiu a ESEC. Então, é uma causa super legal lá atrás. Então, já tem bastante tempo. No Brasil, existe desde a década de 70. Hoje, eu sou conselheira da ESEC no Brasil. Board member? Aham, Que sim. legal, cara. Volunteer. Volunteer, pronto. member. E tem quantos países? A ESEC, se ela sustentar? 130. 130 países. E aí... Gerida toda por jovens. Cara, que Tudo voluntário. tudo voluntário. E o que eu acho muito louco, assim, que a galera também vai lá pra fazer os intercâmbios, assim, mas não é aquele intercâmbio gourmet, né? É um intercâmbio bem raiz, assim, né? Eu fui pro interior da Rússia. Não te contei isso antes. No interior da Escolher Rússia. Não, né? Tipo, você... Dá. A ideia não é... Ah, é? Dá pra escolher? A ideia é você fazer um intercâmbio. Ele surgiu numa época, não que surgiu numa época, mas assim, competiu um pouco com o Work Experience, né? O pessoal que ia pra Disney trabalhar, sei lá, em resorts nos Estados Unidos. E a ESEC vindo com uma proposta de não. Vamos para um país para você ter um choque cultural. Vamos para um país que vai ter uma cultura não tão ocidentalizada ou muito diferente da sua. E num projeto ou acadêmico ou social muito forte. Então, a maior parte dos intercâmbios são em ONGs ou projetos sociais dentro das universidades, em que esse jovem vai para orfanato, para uma creche, ajudar numa ONG. Esse é um tipo de intercâmbio. O outro intercâmbio é profissional mesmo. Tipo, é você ir para uma empresa, passar lá um tempo, é como se fosse um trainee global. E é bem, bem interessante, assim, ou como amplia, né? Quando você tem 20 a 25 anos, faz uma experiência dessa. Foi a primeira vez que eu saí do Brasil, uma das primeiras vezes que eu peguei avião, assim. Então, tipo, sua cabeça volta a outra, assim. Cara, eu sinto que a galera da ESEC entre si se conecta muito, assim, né? Que é muito perrengue que a gente passa junto. E todo mundo tá ali na missão mesmo, né? A missão. É muito pela missão. E, assim, o que acontece é que talvez vocês conheçam pessoas que trabalharam, não só os intercambistas, mas quem trabalhou na organização e ficou anos e foi crescendo em posições de liderança. E aí você, com 20 anos, está... eu, com 22, tinha 90 voluntários lá na ESEC em Juiz de Fora. Eu era presidente. Aí depois eu virei diretora nacional de aprendizado e desenvolvimento. Eram 3 mil voluntários. Então, você vai aprendendo muito a vida real, o mercado de trabalho, com essa experiência. E faz uns eventos, assim, que a galera também tem maior desenvolvimento. Eu sinto que a galera da ESEC tinha mais desenvolvimento que na minha empresa, assim. Desenvolvimento em que sentido, Não, Ale? entre si, assim, sempre tinha aqueles eventos, aí traziam a galera, daí palestrava, daí ajudava a galera também pra ensinar. Tudo que você falou, começou com liderança, foi nessa época, né? Foi. Do desenvolvimento de liderança, assim. Tal. E a liderança da galera da ESEC, né? Eu diria. Você estava falando que chegou a ter 3 mil pessoas, 3 mil voluntários? Brasil, nível Brasil. Então, quando você está no time nacional, é um time que trabalha, time e mora junto. E eles são de diferentes partes do país. Então, foi a primeira vez que eu vim para São Paulo, isso foi em 2012. Primeira vez que você veio para São Paulo foi em 2012. Não. Ih, edita. Vamos lá. Não é que era a primeira vez que eu vim para São Paulo, foi quando eu me mudei para São Paulo. É pronto. isso que eu quis dizer. Mas
Repete sua pergunta. Foi... Você estava contando dos 3 mil voluntários, aí veio para São Paulo fazer alguma coisa? Existe um time nacional da IESEC que é composto por pessoas eleitas de diferentes partes do país. E elas trabalham e moram juntas, antigamente até na mesma casa que elas trabalhavam e moravam. 18 pessoas juntas, imaginem isso, com 4 banheiros. E foi assim que foi quando eu me mudei para São Paulo, em 2012. E ali é que a gente tinha 3 mil voluntários no Brasil para liderar, definir as estratégias, implementar a nível local, dar Nessa suporte. você formou aí já? Você já tá Eu tinha formada? acabado de me formar. E aí você falou assim, não quero emprego não, vou ficar aqui trabalhando de graça. Eu estava numa startup em Juiz de Fora e 9 social media. Eu trabalhava com posicionamento de marcas dentro de redes sociais. Na época era o Orkut. Era o Orkut. Era o início do Facebook, na verdade. Não era... Eram uns 2, assim. Inclusive, salve pro Orkut que veio aqui no GigaCast, né? O grande criador de Orkut. Quem quiser assistir aí, tamo junto. Continue. E aí, cara, você formou e aí você saiu dessa... Aí eu saí da startup porque eu fui eleita para o time nacional. Daí... Que era o teu sonho, assim, ou não? Ah, sim. Acho que quando você entra e vai vendo todo o desenvolvimento que as pessoas podem ter na organização, a complexidade dos projetos que elas geram, você ser liderança muito nova... isso acelera muito o seu processo. Então, sim, quando eu era membro, eu virei diretora de aprendizado e desenvolvimento com 15 dias, aí depois quis virar presidente, aí 1 ano e meio depois virei, daí depois eu virei, sabe? Aí você vai crescendo ali na escadinha, e algumas pessoas também decidem fazer isso a nível internacional e vão para o time internacional da ESEC. E aí fica mais um tempo na ESEC ainda. E você já contratou uma galera da ESEC até hoje? Meu time da Fundação Estudar é cheio de gente da ESEC e de empresas juniores também. Assim. Então é um perfil que você gosta bastante, assim, de trabalhar junto. Eu gosto bastante. Eu acho que são pessoas que já têm algumas competências socioemocionais bem desenvolvidas. Por exemplo, iniciativa, autonomia, liderança, tomada de decisão, organização, planejamento, ambição, de certa forma. Mas é óbvio, né? Assim, a gente entrevista e a gente tendo passado pela organização, a gente sabe avaliar bem quem ali criou uma história, um case de resultado forte e que você olha, não, tá, consigo entender quem é os 10%. Quais são essas evidências aí? Quer aprender a selecionar, Eu né? quero segredinho sujo. Tô querendo aprender aqui. Olha, é bom que seleção... A Fundação Estudar foi uma escola de seleção, assim, para mim. Depois a gente pode contar um pouco mais. Mas eu vou olhar sempre, cara, qual foi o maior resultado que você gerou ali, durante esse período. Então, eu entendo se a pessoa já sabe os números, por exemplo, básicos de intercâmbio, de receita, de engajamento, enfim. Vou perguntar, nessa época, qual era o escritório que fazia mais intercâmbio ou que tinha mais membros? Você estava em qual cluster? Você fez o quê para atingir esse resultado? Então, acho que essa pergunta do qual foi o plano, né? Qual foi o delta de quando você pegou esse escritório, esse projeto, para quando você entregou? Então, eu vou entendendo muito o papel da pessoa e comparando ela com outras organizações parecidas e similares. E também vou entendendo quanto essa pessoa teve garra, drive e ambição. Então, assim, se ela não foi presidente, aí eu... mas você se aplicou? Por que você não se aplicou? Se aplicou e não foi eleito, por quê? E deixa eu entender aí o processo de aprendizagem da pessoa, de receber feedbacks. Então, acho que isso tudo vai me dando já é uma esfera profissional importante para entender o quanto essa pessoa, para projetar o quanto ela vai performar ali na frente. Entendi. De tudo que você falou, eu tô levando para casa, assim, se a pessoa for que foi presidente da ESEC, é coisa boa. Eu avaliaria mais, assim. Não, mas assim, é um sinal bom. Eu sou bem crítica. Aí eu vou chamar você para me ajudar, porque, Tá bom. porque parece que muita coisa tem que ter referência interna, né? Para entender o que as coisas querem dizer, para não me enganar. Concordo. Mas aí você faz na entrevista, você faz a pessoa te dar referência. Então. Ah, entendi. Tá, então, peraí. Quantos escritórios tem?
Tem 30, beleza. Você estava em qual ranking? Porque é tudo ranqueado, é uma competição, se estimula mesmo? essa competição. Interessante. Eu peguei meu escritório, a gente estava em 19º lugar, quando eu fui presidente da Executive de Fora, a gente terminou o ano em 7º, a gente ganhou 6 prêmios nacionais. Então, assim, você vai vendo, entendendo quanto foi um destaque ou não Irmão, foi. esse negócio de prêmio nacional, tu pode pegar num babalu, eu já tô pagando pau aqui. Temos 6 prêmios nacionais, tá ligado? Foi um troféuzinho ou uma coisa impressa, assim, definitivamente, bem simbólico. Mas, pô, que maneiro, cara. E na empresa júnior você fazia... Gamificado, né? Não, desculpa, eu queria perguntar qual é o KPI do ranking, assim? Existem rankings que são puramente número de intercâmbios que você conseguiu, que você fez o escritório realizar. Número de intercâmbios é quantos brasileiros você mandou para fora e realizaram, ou quantos gringos você trouxe para a cidade, em projetos da cidade. Porque até isso aí tem que fazer, né? Tipo, se você conversa com as pessoas dos outros países para abrir as oportunidades, aí você tá falando. Sim. Aí tem oferta e demanda internacional, quais países recebem mais e tudo. Mas existem outros rankings que vão ser um pouquinho mais... Existe ranking de auditoria, então você sabe se a pessoa é organizada. Ou rankings que vão olhar algum tipo de critério um pouco mais de qualidade, NPS, de saúde financeira. Então, acho que é legal você ver o quanto a pessoa... Tem gente hiper focada em resultado que vai, assim... entrega uma baita gestão de número de intercâmbios, mas você precisa entender o quanto ela está equilibrada ali e ela entende de uma gestão mais completa com qualidade de finanças, né? Porque senão deixou de lado isso. E assim, fazendo um gancho assim na fundação meio que associado a isso, você gosta de uma cultura assim mais competitiva e tal? É interessante, porque a ESEC, por mais que existem os rankings dos escritórios, existe uma colaboração muito forte, assim. Talvez... dentro dos escritórios mais colaborativo e as competições entre os escritórios. Então, só também para dar essa percepção, assim. Mas quando você mobiliza gente para uma visão, que é quase uma missão mesmo, de vida, com muito propósito, com uma coisa que as pessoas acreditam, é incrível ver o que as pessoas podem fazer com isso. E eu acho que foi a ESEC que me ensinou a mobilizar a gente, a vender um sonho, Cara, vamos fazer alguma coisa aqui juntos, que é maior. E eu acho que as pessoas trabalham... Eu gosto muito de trabalhar com pessoas que veem significado nas coisas. E aí, sobre Fundação Estudar Competitiva, não. Eu não acho que a gente é uma cultura... não é competitiva. Pelo contrário, é bem colaborativa, assim. Talvez falta um pouquinho. A gente poderia botar um pouquinho mais de competição. Pois é. A minha empresa é bem colaborativa, assim, mas eu sou um cara muito competitivo, eu sou muito motivado por ganhar dos outros, assim, sabe? Aí eu sinto que às vezes minha empresa não tá tendo meu DNA, eu tava procurando alguém que faz uma empresa altamente competitiva, mas eu só vejo tragédia quando é assim. É só a galera com problema de mental health, tá ligado? Eu acho que... Mas essa competição tá pra fora, né? Aí é ideal, né? Competição interna é mais difícil de fazer do jeito certo, né? Muito. E pode gerar algumas culturas um pouco não saudáveis, não só em saúde mental, quanto em incentivos errados, né? Incentivos errados de alguém puxar o tapete. Né? Eu acho arriscado, assim. Mas conta aí das habilidades que você desenvolveu aí nesse seu tempo da ESEC, assim, que você meio que levou pra vida. Teve essa parte aí toda de liderança, vender o sonho, mobilizar as pessoas, que mais? Técnico você ganhou, assim, tipo, sei lá, finanças? Vendas. Bastante. Acho que primeiro que a minha primeira área lá dentro foi gestão de talentos. Então, eu acho que a ESEC foi um pouco da combinação dos cursos que eu estava pensando na faculdade, né? Um pouquinho da psicologia, um pouquinho da administração, um pouquinho da comunicação. E me colocaram em gestão de talentos, né, que é gestão, ao invés de me colocar em comunicação. E eu falava, não, gente, eu sou de comunicação. Jornalista aqui, pô. Vou mudar o mundo. Fátima Bernardes aqui, futuro. Aí eles falavam, não, mas acredita na gente, você é gestão. Eu, tá bom. Aí depois eu entendi, assim, fazia muito sentido. Então, acho que tem uma parte técnica, assim. Acho que quando eu virei presidente, gerir um orçamento, vendas. Muita campanha de vendas para atrair intercambistas, muita venda B2B, né, com empresas e ONGs, porque aí você abre vagas. Então, é uma empresinha, assim. Então, acho que tem vários. Só que é um desenvolvimento mais generalista, de fato. Então,
Quando eu fui para a ESEC no Brasil, que foi o time nacional, aí eu tinha uma função de desenhar a estratégia de educação da rede de voluntários e eu tinha uma função de desenvolvimento organizacional, que basicamente eu tinha 7 escritórios sob minha responsabilidade, eu era meio que uma consultora que ajudava a implementar estratégias nacionais, fazer coach com os times de diretores locais e fazer diagnóstico do por que esse escritório não está crescendo, o que falta para crescer, como é que eu puxo eles. Aí talvez tenha um pouquinho mais, assim, algumas habilidades de gestão, de diagnóstico de organização, de planejamento estratégico. E soft skills, assim? Claro. Muita. Eu acho que é mais soft skills do que hard skills que a gente tem ali. A gente se torna um profissional bem generalista. Acho que soft skills tem uma que é resiliência, assim, que... Quando eu brinquei do perrengue ali atrás, né? Acho que é por isso que o pessoal da ESEC fica muito amigo entre si. Porque quando você tem um time, isso também na vida... hoje no mercado de trabalho, quando você tem um time que passa perrengue junto, buscando um objetivo, tem muito obstáculo para conseguir aquilo, e essas pessoas estão juntas, colaborando para enfrentar aquele problema, e elas conseguem, o time sai muito mais forte. Então, as pessoas saem mais resilientes, o time sai aprendendo a trabalhar melhor entre si, e eu acho que cria um nível de intimidade ou de confiança, assim, que é bem diferenciado. E quando você dizendo, já que contratou um monte de gente da ESEC, imagino que seja muito por essas soft skills, né? Ah, sim. Sim. Ambição, capacidade de execução, resiliência, vontade de gerar impacto. Você junta isso, dá um bom time, né? Dá um bom time. E tem um programa da Fundação que é sobre soft skills ou não tem? Vários. É? Sim, a gente tem vários cursos, né? Então, cursos online, que tem o Faça Acontecer, por exemplo, que é bastante de capacidade empreendedora. Tem o curso de liderança transformadora, que vai pegar um pouco de autoliderança e depois liderança de time. Não só na parte funcional, mas na parte mesmo de desenvolvimento de competências que te ajudam a ser uma melhor liderança. E quando a gente... tem apoia os nossos bolsistas, a gente apoia em 4 principais benefícios dos nossos bolsistas. Cultura de excelência, e essa cultura ela é formada por valores de sonho grande, de execução, de legado, de protagonismo, integridade, gente boa. Então, você vê que são valores e competências socioemocionais que fazem a pessoa ter um tipo de atitude muito diferente frente aos problemas e frente aos projetos que ela quer criar na vida, assim. Então, são pessoas muito ambiciosas, com muita capacidade de executar coisa grande e que vai articular em rede, numa rede de gente boa, com referências muito fortes que vão fazer ela chegar mais longe. É um negócio interessante, né? Que meio que a coisa mais importante para você crescer dentro de empresa, para você se desenvolver, meio que são essas soft skills, porque, né, trabalhar bem com todo mundo, conseguir fazer os times, os objetivos funcionarem e tal. Mas não é um negócio que te consegue emprego, porque é meio difícil de mensurar numa entrevista rápida ali, né? Ou não? Acho que a forma de mensurar, Lê, é você criar uma escala própria, né? Que eu vou falar, de 1 a 5, o que significa 5, o que significa 1, o que significa 3. E você parametrizar, né? Criar referências do que é aquela competência socioemocional de alta relevância e de baixa relevância. Mas isso como recrutador, né? Você diz? Como recrutador. Eu tô falando como entrevistado, né? Tô falando, as pessoas, assim, muitas vezes não fazem esse curso, porque a pessoa fala assim, mas isso aí vai me ajudar a arrumar emprego? Entendeu? Sim. Subestimam bastante, né? Sendo que, no fundo, tem aquilo. Muitas vezes as empresas também estão contratando com base em habilidades técnicas. Tipo, e depois 10 anos de demitem. experiência com o OpenAI, que lançou faz 1 ano, tá ligado? Que é o que estão buscando. E quanto mais importante seria isso, né? Imagina que na fundação tem muitos generalistas, assim, que vão aprendendo, que vão fazendo, né? Sim. Como que você busca, assim, você como recrutador, assim, pra gente ensinar os recrutadores aí também a conseguir trazer bons generalistas? Acho que primeiro, recrutamento, a gente não pode... Recrutamento e seleção. Primeira parte é o recrutamento. A gente não pode subestimar fazer um bom recrutamento. Muita gente delega para o RH e fala, se vira, o RH vai te dar um pool de candidatos
E você tem que Relacionar, né? Vamos voltar. Acho que para selecionar um bom time de generalistas, primeiro você não pode subestimar a primeira etapa de fazer um recrutamento muito forte. Eu vejo que muita gente no mercado delega para a área de RH, e a área de RH te traz um pool de candidatos, e você acha que você tem que escolher dentre esse pool de candidatos. Mas, assim, é muito papel da liderança entender as fontes de talentos, da onde você vai buscar pessoas que tenham o perfil, a cultura, as competências que você valoriza, para você conseguir também atrair. É muito Abre as papel. fontes aí. Acabamos de falar de Exec A Empresa Exec, Júnior. Empresa A gente Júnior. faz muito isso. Tem mais coisa boa aí de fonte que você gosta, não? Muitas outras organizações sociais. Isso aqui é olhando muito para um perfil de quem não ficou parado na faculdade. Você tá precisando contratar, bro? Não, só que... Também contando Cara, tudo pra ela. é que eu acho que ela é muito... Eu sou meio ruim nessa parada, eu quero muito aprender com ela. É que é muito ouro essa skill, né? Essas habilidades, esse tipo de informação, assim. Cara, mano, eu contratei um que é o Excel lá, o João Fraga, salve pro João Fraga aí, que, mano, o maluco é generalista lá do ITA, assim, ele é muito brabo, só que eu não consigo achar outro, tá ligado? Que o maluco eu dei sorte, entendeu? E aí eu sei que, cara, eu tô achando muito legal, e eu tô muito nessa pegada de trazer uns missionários ao invés dos mercenários, né? Total. Que é o que, pô, educação é o que tem que fazer, né? Cara, a Então, gente precisa de dono, gente com cabeça de dono, que tá vindo muito mais pelo desafio, pela missão, pelo que vocês vão construir juntos, pelo projeto, do que por aquele salário ou aquela função específica. Principalmente quando a gente está numa empresa pequena, em que todo mundo ali tem um nível de responsabilidade muito grande para fazer o negócio dar certo, né? E eu acho que é aqui que está o erro mesmo. Às vezes a gente vai para uma avaliação extremamente funcional e, de verdade, é realmente isso que vai fazer diferença. Mesmo nas funções mais técnicas, a gente obviamente vai valorizar muito as pessoas, né? Hoje em dia, habilidades de tecnologia. É essencial você estar no mundo mais tecnológico. Agora, se não tiver, junto com isso, a atitude de dono, de missionário e não de mercenário, iniciativa, protagonismo, não vai sobreviver por muito tempo. Talvez você vai ter aquele ganho de um salto técnico, um legado técnico que a pessoa deixou, mas não necessariamente aquilo se constrói no longo prazo a empresa com você como um todo, né? e aí na fundação a galera, assim, fica muito tempo. Você é uma missionária, né? Que você já tá... 11 anos 11 na anos. Fundação Estudar. 11 anos. 11 anos absoluto aí na Fundação Estudar e contando aí, cara. 6 anos como CEO. É mesmo, 6 anos como CEO já, velho. Cara, então vamos entrar nessa história aí. Aí você saiu da Exec e foi direto pra fundação? Não foi? Ela falou? Não, tava ao mesmo tempo. Antes da Exec, tava na startup. Eu tava na Exec e na startup ao mesmo tempo. Saí da startup para vir pra Exec no Brasil. E aí... Você gostava lá? Como é que era? Gostava bastante. Time pequeno, cabeça de dono, construindo produto, trazendo cliente. Mas eu queria uma coisa maior e acho que esse sonho por estar em São Paulo e fazer algo que fosse de escala e que tivesse mais alinhado à missão, assim, era o que eu acreditava. O que era startup, novamente? A gente fazia posicionamento de marca de empresas dentro de redes sociais. Era o início, assim, de fazer mídia paga. Eu acho que nem existia na época, sabe? Então, se fazia muito mais da criação do perfil da página do Facebook, engajamento com o cliente, como é que eu posiciono produção de conteúdo a partir da marca que você quer fortalecer e criar, assim, para estar exposto a clientes. Então, um pouco de marketing. E aí saiu pra ir lá morar com 18 pessoas em 4 banheiros. Sim. E aí falou... Uma coisa que eu ia falar é que, mano, startup nessa época devia ser um perrengue, não dava pra automatizar nada. Tá É, ligado? isso mesmo, cara. Mano, mas hoje em dia tem a gestor, né, velho? Não vamos dar o presente. Caraca. Nossa querida Jester chegou aqui agora de presente, ó. Já tá com essa aqui, mas essa aqui é pra levar pra casa, se quiser. Oba! Fofo! Pra levar no show de música. E aí, novamente, hoje, fazer uma startup é muito fácil. Muitas vezes você não precisa nem ter um programador para fazer a sua startup, porque você consegue usar os sistemas de no-code da Jester, gestor com J. Então, vamos continuar aqui agora para esse próximo passo, onde você entra na Fundação Estudar. É isso? É o próximo passo, não? É isso aí. E como é que foi esse processo? De onde você ouviu falar? Quem que te recrutou? A Fundação Estudar já era parceira da Exec, então eu já conhecia um pouquinho. Mas olha que interessante, quando você sai de uma organização estudantil em que você está
4 anos, tem gente que fica lá muito mais ainda, e você gosta muito daquilo, você tem muito medo de ir para o mercado de trabalho. Então, tem um certo apego, assim. A nossa coach falava pra gente, você só vai ter um desafio assim, né, de liderança, nesse nível de responsabilidade no mercado de trabalho daqui a uns 10 anos. Então, você sossega, tá? Então, tipo, abaixa aí sua bola, vai virar membro novo, não tem essa coisa de você ter sido liderança aos 23, 24 para continuar desse jeito. Então, você tem muito medo, porque você tem medo de perder sua autonomia, seu nível de responsabilidade, o nível de missão, a empolgação, a colaboração, a cultura empreendedora, você gosta muito. E aí, existe uma coisa, Ale, que eu entrei um pouco, entre aspas, um desespero, assim, que eu apliquei por um tanto de vaga que não tinha nada a ver comigo. Fui trainee de umas empresas que não fazia sentido, assim. Até que teve uma vez que eu estava num site da 99 Jobs e apareceu que a minha compatibilidade com a cultura da Fundação Estudar era, tipo, 97%. É nada. Olha só. E aí foi, é aqui. A vaga tinha tudo a ver comigo. Eu virei analista de negócios com foco em formação de liderança. Basicamente, eu fiquei responsável por criar os programas do Na Prática que a gente tem dentro da Fundação Estudar. Fui a segunda funcionária dentro dessa unidade de negócio, dessa BU que a gente criou nesses 12 anos. E nesse ponto aí eram só os líderes estudar, mas não tinham na prática ainda, era isso? Não? Exatamente. Não tinha na prática, não tinha estudar fora, estava tudo sendo criado em 2013. Já tinha sido pilotado um modelo de cursos bem legal em 5 cidades, tinha dado certo, e a minha responsabilidade era internalizar a metodologia educacional, criar uma rede de facilitadores voluntários e começar a escalar isso. Então, você fazia de ponta a ponta produto, né? Eu tinha trabalho desde o mais, assim, vou agendar local, hotel, coffee break, viagem para fazer os cursos, até ajudar o pessoal de marketing, tinha uma pessoa, a divulgar os programas, a selecionar quem que ia participar dos programas, a cobrar dos alunos, a parte financeira de quanto que está dando, como que é o meu DRE, meu PNL por edição, até a parte educacional mesmo, da metodologia e da facilitação. E foi muito legal. Eu acho que tem uma coisa, quando a gente está buscando um lugar para trabalhar, quando a gente tem uma ambição muito grande e a gente vai pela missão, qual é o timing dessa organização? Ela está num time de estabilidade ou ela está num time de crescimento? Ela está num time de se provar e pode morrer e você vai participar disso? Ou ela está ali já aprovada, mas ela precisa fazer uma expansão muito, muito rápida. E é muito legal quando você entra nisso. Eu acho que eu tive o privilégio, talvez um pouco de sorte, de entrar nesse momento. E aí foi que a gente estava crescendo 300% por ano. A estrutura foi tendo que crescer. Éramos um time de 19 pessoas, passamos a ter um time de 65 pessoas. E você vai crescendo com a organização. Então, é muito legal fazer parte disso, né? Construir junto com as pessoas. E conta aí pro público o que é, quais são os programas da Estudar que tem hoje, né? Que tem o Na Prática, tem o Líderes, esse fora eu nem conhecia, Estudar Fora. É tipo ESEC, só que da Estudar? É menos sobre intercâmbio, mais sobre estudar mesmo fora. Mas, olha, tudo que a Fundação Estudar faz é para criar oportunidades de estudo de excelência e de carreiras relevantes para mais gente agir grande e transformar o Brasil, assim. Então, é muito desenvolvimento de jovens talentos para que eles sejam futuras lideranças do país. Lideranças que vão estar em organizações privadas, ou governos, ou academia, fazendo coisa grande, inovando, transformando. E a gente faz isso através de 3 formas. A primeira é o programa Líderes Estudar, que é o nosso programa de bolsas que existe desde 1991. E foi o primeiro a aparecer aí. Foi o primeiro. Ele é um dos processos seletivos mais competitivos do Brasil. É processo seletivo mais competitivo que Harvard. E a gente seleciona alunos excepcionais. Acabei de perceber que o maluco que eu falei tava fazendo processo competitivo da Estudar, velho. Agora vai parecer que é manjado. O processo seletivo de bolsas? Ele tá agora no último, acho que tá nas últimas fases, alguma coisa assim. A gente tá em pleno processo mesmo. E ele tava me contando, assim, como a parada é sinistra, assim, que, tipo, ele realmente tinha dia que ele não dormia, de que ele sabia se ia passar ou não.
Essa é muito Competitivo demais, mano. Reninha passou aí, né? Reninha falou que passou com tranquilidade. Não, para. Eu fiquei nervoso, ficava esperando. Meu irmão já tinha passado, meu irmão fez primeiro, né? Tava tipo, caramba, você não passar, você é aquele irmão que não passou. Ah, é, cara. Então tinha essa pressão rolando. Eu tinha. Cara, então o Jotinha foi recusado na última fase. Caramba. Falou que foi uma das coisas mais intensas e eu fui recusado na primeira fase, bro. Caralho, mas você não tentou de novo, mano? Oi? Você não tentou Não, de ficou novo, né? humilhado, velho. Nunca mais tentei de Tem novo. muita gente que passa de segunda, terceira. E hoje em dia a gente faz questão de dar um feedback para a pessoa realmente compreender no ano seguinte, voltar e a gente checa como é que foi a aplicação de feedback, assim. Isso é um baita indício de potencial, né? Quando você recebe um feedback, você aplica e evolui em um ano. É muito legal ver isso, assim. Na Y Combinator eles fazem a mesma coisa, assim. A maioria das empresas passa a segunda ou terceira vez e o que eles mais olham é assim, cara, nesses 6 meses, o que mudou na sua vida? Então é muito forte isso. Muito. E aí o do líder entra quantos por ano, mais ou menos? 30 por ano de 50 mil pessoas que começam o processo seletivo, assim. E aí a gente tem alunos excepcionais, academicamente, mas também no potencial de transformação que essas pessoas têm. Então, a gente olha capacidade empreendedora, ambição, várias coisas que eu já contei aqui que eu acho que eu valorizo muito em todos os processos seletivos, inclusive de equipe, mas numa referência, num nível de rigor muito, muito, muito alto. E o que tá buscando, assim, no processo? A gente está olhando para pessoas que estão... Quando a gente olha a gente quer olhar o potencial, certo? O quanto que essa pessoa, no futuro, vai ser uma liderança relevante para o país. Só que imagina que a gente está avaliando um aluno de 18 anos. É quase um investimento anjo, né? Em que tem muito risco. Então, a gente olha... E nenhum retorno direto, né? É doação. É o retorno para a sociedade, mas a gente olha basicamente o seguinte: hoje, nessa idade, comparada a outras pessoas da mesma idade, essa pessoa é acima da média ou não? Primeiro, academicamente. Então, realmente o nível de lógica, analítico, dedicação, disciplina é muito forte. E a gente olha o nível de resultados práticos que ela já gerou em projetos concretos. Seja na extra classe mesmo, seja numa ONG que ela criou, seja em ela ter aprendido a programar sozinha, seja ela ter criado já uma empresa muito nova. O Henrique e o Pedro foi um caso assim, né? Eles já tinham empreendido, já tinham se provado bastante. Então, a gente olha o delta, da onde a pessoa saiu, para onde ela chegou até aquele momento. Qual é o tamanho desse delta? Qual que foi o nível de aproveitamento de recursos que ela tinha disponível e o que ela usou? Porque isso faz você ajudar a avaliar, inclusive, uma pessoa de alta renda e uma pessoa de baixa renda no mesmo processo seletivo, para você ser justo. E é muito complicado, né? A gente precisa de muita informação contextualizada, né, familiar, para compreender isso. Vai ter gente que vai ter tido muito, 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 muito acesso a recursos. Vai ter gente que vai ter tido quase nada. Mas desse quase nada, o que essa pessoa fez com as poucas oportunidades que surgiram? Como que ela superou esses obstáculos? Né? O que ela está ambicionando agora? E assim como quem teve muito recurso também. Nesse assunto mesmo, assim, sabe? Eu já ouvi críticas por aí do pessoal falando, então por que dá bolsa para quem tem muito recurso? Porque essa galera supostamente não precisa de tanta bolsa, né? Muito ou mais importante do que a bolsa em si, são todos os outros benefícios que a gente gera para essa pessoa em termos de cultura de excelência, oportunidade de carreira, rede de qualidade, para que essas pessoas exponenciem o potencial delas para conseguirem chegar num outro patamar. Então, já são pessoas que mandariam bem, mas a gente acha que elas deveriam ser excepcionais na capacidade de realizar que elas têm. Então, não só é sobre, né, ajudar as pessoas, mas é sobre o impacto, né? No fim, está otimizando para o máximo de impacto que consegue gerar no Brasil, porque Exatamente. o máximo de impacto que gera no Brasil é o que vai fazer o país inteiro ficar... Exatamente. Muito bem. E acreditar num efeito em cadeia, que essas pessoas resolvendo problemas grandes no Brasil, construindo organizações relevantes, vão gerar de impacto em outras pessoas, impacto econômico, impacto ambiental, impacto social, geração de renda e tudo mais.
Então, é exatamente isso. É quem são as futuras lideranças do país. É isso que a gente está buscando. Pronto. É igual a galera lá de Imperatriz do Maranhão que vê o Reninho, o Roger e fica assim, porra, se eu estudar é possível. Vou conseguir uma bolsa no Farias, vou passar no ITA, vou lá pra Fundação estudar, vou pra Stanford. É isso aí. Que é muito isso, né? Você, tipo, ter os exemplos é o que faz com que as pessoas acreditem que é possível, que é o que motiva o comportamento. Tô maluco aqui, não? Ou é isso mesmo? É exatamente isso. E eu não sei se você já teve isso lá, Renner, assim, na sua escola, porque isso acontece muito. Quando você traz uma pessoa de uma cidade ou de uma escola que ninguém ali tinha estudado fora, por exemplo, ou recebido uma bolsa, ou enfim, tivesse tido acesso a uma oportunidade tão legal assim, e gera um efeito em cadeia. As próximas turmas, os próximos anos, vai ter alguém ali tentando e vai aumentando, quando vê, você transformou toda uma comunidade mesmo. A gente já mandou um pessoal lá de Imperatriz pro Farias Brito, tá ligado? A É. gente pegou umas bolsas lá e, tipo, os moleques que agora querendo mais ITA, assim, tipo, já é um negócio que a galera fala lá. É. Já tem um polo, eu sinto que tem uma energia diferente agora nos estudantes da Exatamente cidade. isso. Acho que a gente participou disso, tá ligado? Pô, que coisa linda, velho. Os exemplos arrastam. É muito, muito, muito bonito de se ver. E assim, a gente seleciona, então, com base em potencial, e a gente distribui a bolsa com base em necessidade. Pronto. Então, eventualmente, vai ter alguém ali que já recebeu uma bolsa grande da universidade, ou os pais têm condições de pagar aquilo. A gente vai dar uma bolsa hiper simbólica, muito pequenininha. Mas todo o restante que a gente vai dar para essa pessoa em termos de rede, mentoria, vai levar ela a um outro patamar. E é isso que a gente acredita. E a pessoa que não consegue pagar a faculdade, a doação também não paga a faculdade inteira. Sei lá, passou em Harvard assim, uma pessoa que não tem dinheiro nenhum. A gente dá até 90% do que a pessoa precisa. Então, ela faz um plano de contas mostrando quanto que ela tem de dinheiro, qual vai ser o custo dela. Não só para pagar a universidade, mas também tem o custo de vida. Alimentação, livros, roupas. A gente tem bolsa nossa que já ajudou um dos nossos bolsistas, que é do Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, a comprar sapato para ir para a universidade. Ou comprar o computador para aquele outro que não tinha. Então, tem esse tipo de uso da bolsa. E aí a gente dá até 90%, porque a gente também acredita que tem um pedaço aqui que é de cada um correr atrás e de buscar nos estágios de férias, por exemplo, uma remuneração legal. E aí dá esse estímulo da pessoa também correr atrás e contribuir com aquele tamanho de risco, né, do investimento que ela está fazendo nela mesma. Teve um lá na Brasil Silicon Valley que chegou pra mim e falou assim, tô precisando aí dos últimos pouquinhos pra eu pagar meu mestrado de medicina em Harvard e tal. Falei assim, vambora, meu parceiro. Correu atrás, eu dei milão pra ele lá, pra dar uma ajudada aí. Achei legal isso também, né, de correr atrás. Super. Igual. É isso. E nesse exemplo que eu dei especificamente, eu acho que em Harvard tem need blind, né? Então eles já dão um monte de bolsa. Então vocês são meio que, cara, a última bolsa que a pessoa precisaria pra conseguir completar os 90%, mais ou menos. Exatamente. Mas no meu caso na Stanford foi isso também. Tipo, a bolsa de Stanford era meio que full. Mas aí, tipo, avião, tá ligado? Comprar o computador, umas coisas assim, tipo, presidir da fundação. Pô, mas, e, pô, fez uma diferença absurda, né? Porque Demais, demais. E a rede especialmente, né? Lá, o Gabe, todos os nossos amigos, tipo, DD, fundação, todo todo mundo. mundo, né? Tropa da fundação. Eu tenho tanto amigo da fundação, eu me sinto um lixo, tá ligado? Que isso? Tô Já brincando. usufrui dos benefícios sem mesmo ter um selinho. Cara, sou amigo da CEO, velho. O que mais que eu posso fazer, cara? Então pronto. Ô, e aí depois essa bolsa tem que pagar de volta. Não tem uma história assim, não? É um compromisso moral, assim. Eu paguei a minha, tá? Você pagou? Terminei já, Caraca, velho, ó. E a gente cobra. Cara, eu muito perguntei pra legal te humilhar aqui, você É, pagou, eu sei, cara. mas Você veio tem que respeitar o preparado. reininho, mano. Acho que é muito legal esse incentivo à retribuição, à cultura de give back. Infelizmente, existe isso bem menos no Brasil. Então, para a gente, nessa comunidade que a gente cria, para a gente é super importante essas pessoas um dia pagarem e doarem para que outras pessoas também tenham acesso às mesmas oportunidades que ela teve. Então, a gente faz isso para realmente gerar um efeito em cadeia de longo prazo, assim. Chegou até a ter um fundo da fundação uma vez, não teve? Que o Bena Rosa organizou, alguma coisa assim ou não? Isso foi um projeto que vários 50 bolsistas se uniram, executivos, empreendedores, investidores, para criar um fundo anjo para investir em algumas startups no Brasil. E eles eles avaliavam as teses e colocavam junto, sim. E mas aí investiram... Cara, quase investiram na minha empresa, sabia?
não Foi, sabia. mas é que tinha um negócio lá que tinha que fazer empresa fora. Nossa empresa era aqui e acabaram não fazendo. Mas eu fiz lá, conversei com vários dos conselheiros do fundo, um negócio assim. É legal, é legal. Era gente boa demais. Mas e aí vamos falar do outro programa, o Tá fora. Tá Fora. E aí esse é o Líderes Estudar, então, esse programa de bolsas. Aí o segundo foi quando a gente... Contando um pouquinho a história, né? Beto Sicupira, um dos nossos fundadores, na década passada. Salve subiu pro no Beto palco. Sicupira. Salve pro Betão aí, tamo junto. Basicamente, ele subiu no palco e falou assim, olha, lindo isso daqui. Mas a gente precisa impactar mais gente, assim, né? A gente é muito pequena essa comunidade, eles são excepcionais, eles fazem coisas grandes, têm um efeito em cadeia, mas tá faltando um pouco mais. E aí a gente pensou, passaram anos definindo qual era, testando projetos, iniciativas, tivemos um planejamento estratégico. E aí se definiu 2 frentes de atuação, de expansão. Uma, quero estudar fora. Porque o nível de conhecimento que a gente tem e de relacionamento com essas universidades de primeira linha dos Estados Unidos é muito grande. E a gente percebeu que o brasileiro, principalmente a gente que é do interior, assim, cara, muitas vezes você não sabe que você pode estudar fora. Você nem cogita, isso não passa nem no seu sonho. Não sou gênio, por que eu vou estudar fora, né? Não é? Ou não sou rico. É. A segunda é porque não acham que é viável. O terceiro é porque o nível de inglês do brasileiro, infelizmente, ainda é muito baixo, né? Então, o portal estudarfora.org.br, ele surge para democratizar o acesso às melhores universidades, principalmente dos Estados Unidos, mas do mundo. E a gente faz isso com muita informação, orientação, tem um passo a passo de como fazer um application. A gente tem um curso online gravado com as universidades, então Brown, Harvard, Yale, MIT, gravaram com a gente, com os admissions officers mesmo, para falar, olha, como que você faz, segue esse caminho. E a gente já tem alguns, assim, sendo aprovados dali. E a gente criou o Prep Program. Na verdade, a gente internalizou o Prep Program, que tinha sido um projeto criado por ex-alunos de Harvard, para apoiar com mentoria individual, personalizada e application specialist. Hoje a gente faz 50 alunos por ano. E 90% deles são aprovados nos Estados Unidos. 62% são aprovados em top schools americanas. E é um processo isso daí? Como que é? A gente faz um processo seletivo de cerca de 8 mil inscritos. A gente seleciona 50 alunos do terceiro ano do ensino médio de diferentes lugares do Brasil. Fazem e ficam online com a gente num programa que hoje dura 1 ano. E a gente acompanha tudo, desde você saber como melhorar a sua nota de SAT, e a gente consegue subir até uns 250 pontos em 6 meses, até como você define a sua lista de colégios, né, de universidades que você vai se aplicar. É muito diferente o aluno de Stanford do aluno do MIT e do aluno de Harvard. O que vai passar em cada uma? É muito, muito, muito diferente. E assim, às vezes a gente fala, todo mundo aqui quer ser Stanford, todo mundo aqui quer ser Harvard, mas a verdade é que o perfil ali... E a gente vê alunos sendo reprovados em uma e aprovados em outras e vice-versa. Pois é, meu irmão mesmo foi recusado em tudo menos Stanford. Pois Stanford tem essa coisa de valorizar muito um perfil que fez projetos extra... Não sei bem assim como foi essa história, mas algum projeto extracurricular, alguma coisa mais empreendedora, mais única, mais de teste, mais de risco. Tem uma valorização ali da tomada de risco muito, muito legal. Quando você pega o MIT, você vai ver um nível matemático, físico e analítico até mais profundo, assim. Você vai ter que ter uma coleção de medalhas de Olimpíadas, incluindo as internacionais, para um MIT da vida. E quando você pega Harvard, você já vê o engajamento social, político, com as comunidades, com a sociedade um pouco maior. Então, são muito diferentes mesmo. E tem o negócio do early, né? Tem um early application que você faz para aumentar a sua chance, não é? Que meio que é bem importante você saber isso. Qual que é que mais tem a ver com você. Exatamente. E aí o estudar fora ainda acontece todo ano aí, uma vez por ano, esses 50? Uma vez por ano, a gente tem o Prep Program que a gente seleciona esses bolsistas, esses preps, mas quem não foi aprovado ou quem quiser receber um acompanhamento, uma orientação, na verdade, tanto para aplicar para graduação quanto para pós-graduação, dentro do site estudarfora.org.br, você consegue ver
ali esses cursos que mostram o passo a passo. É uma questão de ter disciplina e acompanhar certinho. Mas hoje a gente já tem, por exemplo, um aluno que foi aprovado no mestrado de educação em Harvard depois de fazer esse curso online, que é muito mais uma mentoria coletiva do que individual. Mas animal, também vai ter um chat GPTzinho em cima dessa base aí, né? Pra fazer. galera ficar estudando e me pesando pergunta. Tem que rolar esse negócio. É isso que eu tô planejando no próximo ciclo da Fundação Estudar. A gente tem um Counselor AI. Ó. Porque como a gente tem uma base muito grande de dados do que funciona para as top schools e a gente tem um banco de conteúdo de orientação muito forte, a gente consegue treinar uma inteligência artificial ali para ajudar mais gente, orientar mais pessoas. Meio que o trabalho que vocês fazem com esses 50 dá pra fazer muito mais em escala, assim, em Exatamente. muitas partes, né? Então, se você é estudante aí, tá no 3º ano, cara, já pensou em estudar fora? Já pensou em estudar nas melhores faculdades do mundo? Olha pro Reninha. O Reninha passou em Stanford. Tudo bem que ele é lenda, né? Mas vai que você é também. O único jeito de saber se você vai conseguir ou não é tentando. E pra tentar, vai lá no estudar fora e aprende, pô. Valeu? Exatamente. Exato. Passa a bola. Exatamente. Eu fiz esse programa, né, mano? Muito top. Você fez o estudar fora também? Eu fiz. E aí você, prep. e você passou nesses 50 aí, não? Passei nessa turma. E aí tal. você saiu de uma application já foi pra outra, Aí que é já pro fui dar do... líderes. É. Caraca, a vida da fundação é só processo seletivo, né? Por isso que eu tô perguntando aqui, pra aprender. E o último na prática. Que é o E teu aí a xodó gente aí. abriu o Tech Fellowship, Ah, o Tech né? Que é um novo programa de bolsa só focado em alunos de tecnologia. Tanto que estudam no Brasil quanto lá fora. Isso a gente criou em 2020. E a gente separou do Líderes Estudar porque a gente viu um perfil um pouco diferente. Esses 3 programas juntos, hoje, representam 37% dos brasileiros nas melhores 30 universidades dos Estados Unidos. E, além disso, o PrEP, a gente ajuda também no processo de fazer o pedido de bolsa para as universidades, né? Então, a gente consegue que esses alunos, juntos, por ano, consigam 60 milhões de reais em bolsas de estudo dessas universidades, o que é bem maior do que o que a gente consegue dar de bolsa. Então, isso também é muito legal para a gente ampliar o nosso impacto. Nossa, que legal, cara. E o Tech Fellowship é uma galera que já tá na faculdade ou uma galera que passou também? Quando que você aplica pro Tech Fellowship? Os programas de bolsas da Estudar, tanto o Líderes Estudar quanto o Tech Fellow, eles são para alunos que estão já aceitos nas universidades, mas você pode ser ou do primeiro ou do último ano, não importa. Porque a gente vê que alguns amadurecem durante a faculdade, se envolvem em mais projetos e iniciativas que dão certo. Então, algumas vezes ele é aprovado lá na frente. E esse é pra pegar os ratos do computer, ou não? Com o que vocês estão procurando no Tech? É uma ótima forma de explicar. Os mais hacker. A gente vai olhar bastante curiosidade intelectual, ter aprendido a programar antes já, e o quanto já está envolvido em GitHubs, em códigos aí open source da vida, mas o quanto que ele já conseguiu criar algo com programação. Esse lançou quando? 2020. Aplicou esse aí, Reninha? Esse aí eu já não tava mais. Não, já tava na faculdade. já tava muito envolvido na Fundação Estudar Já já, tava. né? Deixa para os outros a vaga. Já tem perfil para ser mentor. Mas pra selecionar. me falaram pra eu ser mentor, só que aí eu perdi a data lá, mas eu falei, no próximo então eu vou. Acho que no próximo talvez eu vou ser mentor. Aí, vamos. pronto. Aí, coisa bonita, hein, cara. Tem que dar exemplo mesmo. E Mas, é- cara, eu queria muito também, mano. A gente tá falando muito da fundação porque é muito legal, né? Tipo, as coisas da fundação dá muito conteúdo também. A gente pode falar um pouco mais. Eu também queria falar um pouco mais da Ana Maíra também. Também lá queria, dentro, né? velho. E você lá dentro, então? Você começou naquela posição lá, De analista. de analista de na negócios. prática. Fui crescendo, é aquilo, né? 6 meses depois você tem uma estagiária te ajudando com operações, depois você pega parte do que você faz mais operacional e já tem uma outra equipe apoiando. E aí eu fui... Não foi muita promoção, assim, foi meio orgânico. Você só ia fazendo bem as coisas, aí ficava meio mecânico, aí você falava, pô, vamos trazer alguém pra fazer isso, eu faço outra coisa. Ou não? Não, era uma promoção com um aumento de estrutura, com a gente estar crescendo 300% por ano, né, assim, e um volume muito grande. Em 2014, eu trabalhei 24 finais de semana entregando curso de liderança em vários cantos do Brasil. E é isso, assim, eu precisava criar um modelo mais escalável, que tivesse recursos internos que possibilitassem isso, mas que também tivessem outros professores e facilitadores para conseguir chegar em mais gente. Mas não tinha, tipo assim, você não foi roubando a posição de alguém que ia saindo, tava pegando a posição. Era tipo, você tava criando na prática e todo mundo entrando meio que embaixo de você, porque você era a pessoa. Tiago Mitrô foi meu líder maior parte desse tempo. Salve pro Tiagão. Total. Até o último, né? Ele que me contratou e ele foi meu líder praticamente o tempo inteiro, até 2017. Passei por alguns outros rapidamente.
E foi isso. Eu acho que quando você está numa organização muito pequena, Lê, não é que tem alguém numa vaga que... Não é que você olha para cima e fala assim, não, daqui 1 ano é essa posição que eu vou estar, daqui 2 é essa. Não existe isso de um plano de cargos claro. Porque você vai crescendo na medida que a organização vai crescendo. E que você vai gerando valor para a organização, né? Você vai gerando valor, você vai se especializando numa área. E eu fui ficando com mais produto, né? Então, eu toquei muito produto e educação e essa rede de voluntários, que era uma rede de professores, né? E a gente chegou a ter, assim, de voluntários, só para você ter uma ideia, teve um ano que a gente teve 100 mil horas de voluntariado só no Na Prática, que a gente tem que botar na auditoria da Fundação Estudar, né? Porque isso é um recurso economizado, de certa forma. E só por causa dos voluntários a gente chegou em todos os estados, a gente chegou na escala que a gente chegou. Então, é muito legal aquilo que eu falei de mobilizar as pessoas e de ver tantos jovens querendo levar mais oportunidades para suas regiões, para suas cidades, que eventualmente não entendem direito ou não têm acesso a um empreendedor com várias palavras aqui que a gente está usando de inglês ou que são do mundo de tecnologia, assim. E não porque são pessoas piores ou burras, são pessoas que simplesmente, às vezes, não tiveram aquela referência ali. Falta acesso, informação, conhecimento. Bom, que acho que hoje tem muito conteúdo positivo aí, bom pra caramba, vocês também, que acho que espalha pelo país, né? Mas imagina... Isso, há alguns anos atrás, era muito mais restrito. Eu acho que o movimento de vocês já teve um impacto gigante, né? Mas o que tá tendo um impacto agora curioso é que agora aparece só a galera de 14 anos de idade no meu Instagram falando do marketing digital. Como eu vou comprar minha BMW com 15 anos de idade? Que também é uma influência boa, né, cara? Acho que a internet tá cada vez mais democratizando isso. E, cara, se você quer ir aprender, cara, vai na prática lá, cara. Tem muito curso bacana pra você. Eu não sei nem falar todos os cursos que tem. Tem um de autoliderança que eu nem sabia que tinha, que eu já tô interessado em fazer. Acho que eu vou lá pra eu conseguir me autoliderar melhor também. É isso aí. Tem muito curso que trabalha para preparação de carreira, para o nível de estágio, que você vai buscar um emprego, fazer um processo seletivo de melhor. Imagina que o processo seletivo é uma prova que você sabe as perguntas, mas você não se prepara, você não estuda. É tipo isso, assim. Então, a gente ajuda nisso. Segundo... Conseguiu o seu trabalho, está precisando acelerar sua performance, que competências socioemocionais vão fazer diferença para eu crescer aqui? A gente tem uma série de cursos assim, comunicação, produtividade, o Faça Acontecer. A gente acabou de colocar o comunicação assertiva no trabalho. Tem masterclasses que a gente gravou com grandes líderes no Brasil. E o terceiro é o de liderança. E quando a gente fala de liderança, a primeira parte é um pouco de autoliderança, mas... do ponto de vista de você tendo uma visão, liderando as suas prioridades para você conseguir o que você quer, mas na medida que seu sonho é grande, você não vai sozinho, né? Então, vem muita coisa de liderar pessoas e mobilizar a gente em torno disso. E aí tem muito conteúdo de altíssima qualidade, e nesse caso, tem um curso premium, assim, de 70 horas, que a gente caprichou bastante, NPS 95 para cima, adoro. E que é, inclusive, imersivo, assim. E aí eu acho que ele faz muita diferença. Não só para quem já está em cargo de liderança, mas também para quem está quase lá. Então, vai um pessoal muito, assim... Tava me contando no almoço, teve uma galera forte que participou disso, assim, né? Que dá pra falar aí umas histórias, não? Claro. Ó, nos programas Na Prática, a gente já teve, por exemplo, o atual CFO do Burger King, 9 anos atrás, ele participou de uma conferência Na Prática e conseguiu um emprego por lá. A gente tem alguns diretor jurídico da Ambev. A gente teve pessoas que são grandes empreendedores no Brasil hoje e que empreenderam dentro do curso de liderança que tem um salto para você realizar durante o mês. Então, a Mariana da Gup, né? Ela salve pra Mariana da Gup. Prototipou a Gup dentro do programa. A gente tem o Wellington Vitorino, do Instituto Fora e Pro Líder. A gente tem o Ralph Toenges, que também é outro bolsista nosso, que tem a ONG dele, Renovatio, que distribui óculos. Já distribuiu para mais de 100 mil pessoas para diminuir a evasão escolar. Gente boa demais o Ralph. Eu estive com ele aí, há uns meses atrás. Super gente boa. Então, muitos casos vieram dali. Danilo Costa, que eu sei que vocês já entrevistaram aqui. Do que vem, claro, parceiro. Ele fez um curso da Fundação de carreira lá atrás. Então, tem muita gente boa espalhada no Brasil. Foram já 115 mil alunos concluintes desses programas.
e que a gente teve um efeito na vida dessas pessoas em termos de salário, isso é comprovado, até R$ 9.000 a mais por ano, em média, esses alunos tiveram. A Calma aí, gente ó. tem... Média de R$ 9.000 a mais no salário. Não é. Nem tua faculdade não faz isso, meu parceiro. Não, é bem legal. Competências. Já ouviu falar na competência? Você me perguntou de competência socioemocional. Já ouviu falar na locus interno de controle? Eu tô louco pra ouvir. Psicologuês que a gente mais usa, assim. Basicamente, é o quanto você atribui a você mesmo um locus interno do controle da sua vida. Então, se acontece algo e você fala, desculpa, cheguei atrasado porque o trânsito estava péssimo. O que você fez? Você usou um locus externo. Você atribuiu ao fator externo o motivo do seu Igual você no nosso almoço hoje. Exatamente, reclamei bastante do trânsito. Além de ter quase batido no carro no meio do caminho. Mas, o locus gostei, externo. falou. O locus interno é você assumir pra você. Atrasei, por causa disso, eu me enrolei, eu me perdi, Tava no celular quando eu quase bati. Exatamente. Alguma coisa assim. Não que ela tenha feito isso, galera. Dando exemplo aqui É de tipo isso, não, mas é exatamente. Então, essa é uma das competências que mais tem efeito, assim, nos programas. Porque a gente puxa muito a pessoa pra... E eu tenho sempre um medo de parecer muito... uma coisa um pouco rasa, né? Falar assim, porque... Mas é o quanto você vai... Os problemas que acontecem com você na sua vida podem até não ser culpa sua. Mas é sua responsabilidade, tá? Você fazer algo em relação àquilo. E o quanto que... Independente da situação em que você está vivendo, algumas situações vão ser mais favoráveis, outras bastante desfavoráveis, mas é como que você assume o controle e tenta reverter aquilo. Isso faz uma diferença absurda, né? Simplesmente você se tornar responsável pelas próprias coisas, não meio que deixar o externo de tal que faz com você, faz você assumir o controle, que faz o que você correr atrás e faz você acreditar que é possível se você se esforçar, né? E aí você entra num loop muito positivo, né? Quando você consegue superando alguns desses obstáculos, a sua autoconfiança aumenta, você consegue realizar mais, aí você atinge uma conquista que sua autoconfiança aumenta de novo. Jorge Paulo Lema me falou isso uma vez, assim. Se a gente conseguisse fazer cada jovem experimentar, nem que fosse um pouquinho, o sucesso, ele não ia parar mais. E é um pouco dessa ideia. Quando ele está falando de sucesso aqui, é ele conseguir conquistar algo. Ele conseguir entregar um resultado que ele entendeu que foi ele que ajudou a entregar aquilo. Que é a coisa mais Faz motivadora que existe, né? Faz toda a diferença. Você, quando você estava na fundação também, você teve vários sucessos, né? Até quando você... Você lembra como foi esse processo de até você virar, de fato, CEO, assim? Sim. Foi assim, eu acho que eu entrei... Eu sou extremamente determinada, focada, dedicada. E era teu objetivo desde o começo ou não? Não. Eu acho que eu entendi... Em algum momento, eu comecei a entender que o maior impacto que eu poderia gerar era na posição de CEO. Então, em algum momento, isso ficou meio natural eu querer isso. Mas levou um tempo. Acho que sempre foi muito focado no que eu estava fazendo. E aí, isso você fazer entregar com excelência, você entregar resultado, você vai crescendo junto e você está num loop positivo. E aí, chegou uma hora que eu comecei a sentir falta de, olha... eu sempre adorei estudar ADM e ficava lendo os livros do Jim Collins, mas eu comecei a sentir falta, queria me embasar melhor. Aí eu fui aprovada num curso de Stanford de liderança para terceiro setor, e aí passei 10 dias em Stanford, isso em 2016. Aí, em 2015, eu fiz um curso da Harvard Business Online, que era as bases de contabilidade, economia e estatística. E aí também isso foi legal, que me deu mais um fundamento. E aí eu virei gerente em 2017. No fim de 2017, o Thiago estava saindo para se candidatar às eleições no Brasil. E o conselho chegou para mim e para outras duas gerentes e falou, olha, como a Estudar cresceu demais, a gente está com muito programa, é muito complexo de gerir, a gente vai buscar um CEO experiente do mercado. Mas, enquanto isso, a gente gostaria que vocês fossem interinas. Vocês topam? 3 pessoas? Eu e mais duas, as outras duas gerentes. Claro, topamos. A gente tinha herdado uma organização com 70% de turnover.
70% da equipe tinha saído. E aí a gente se dividiu nas áreas. Eu, que estava com produto, educação, voluntariado, assumi também vendas B2B e captação de recursos. Venda de quê no B2B? Essa conferência que a gente faz para conectar o jovem com o mercado de trabalho, a gente cobra da empresa. Então, a gente tem 70 empresas clientes por ano que pagam um ticket de 20 a 50 Para ter acesso a talento, tipo isso. Para atrair e recrutar talentos das melhores universidades do Brasil. Ah, do Brasil. Que foram treinados nos cursos, por exemplo. Então, a gente seleciona essas pessoas para irem para uma conferência. Cara, então não só vocês treinam eles, mas você também arruma um emprego, assim, muitas vezes, né? Sim. E se você, empreendedor, tá querendo uns talentos bacanas, por que você não tá ainda participando desse evento? Por que você não mandou uma mensagem lá pra fundação e falou assim, eu quero acesso a esse talento aí? Tá vacilando, pô. Você vê que eu gosto de fazer propaganda o tempo inteiro aqui. Eu né? adoro. Ele é bom. Não, e tem muito programa bom, você tem razão. É para jovem de ensino médio, é para jovem universitário, é para empreendedor, é para executivo. Eu fico puto que tem um monte de coisa boa e a galera não sabe, a galera não faz, entendeu? Então, pô, cara, mexe aí a bunda, faz alguma coisa aí da tua vida, meu parceiro. Vai lá, tá cheio de coisa boa pra você fazer. Então, vamos lá. E a gente tava falando de recrutamento, né? Vamos recrutar através da Fundação Estudar. Isso mesmo. E aí, cara, teve esse turnover gigante, mas por que aconteceu esse 70% aí? É meio natural de terceiro setor? Como que é? Primeiro, o terceiro setor, em média, tem 30% de turnover, em geral. Mas ali, esse outro restante, eu acho que tem alguns fatores. Acho que um fator é que a gente sempre trabalhou muito duro na fundação, assim, de carga horária, de longas horas. Segundo, a nossa equipe sempre foi muito... como que eu vou dizer? Não é certo falar assediada. Não usa isso. Vamos lá. Todo mundo quer contratar a galera lá na... A nossa equipe sempre foi muito convidada para participar de processos seletivos de parceiros que estavam ao redor, assim. E como a gente formou um time muito empreendedor, são pessoas muito empregáveis, né? Competitivamente empregáveis. Então, elas poderiam ir para startup, para grandes empresas. A maioria vão para startups. Imagino que o salário é um pouco mais competitivo. E o salário acaba sendo mais competitivo na indústria. E, naturalmente, pelo Thiago tá saindo, também teve um processo de saída de outras pessoas. Mas aí foi quando eu assumi outras áreas. Então, B2B, captação de recursos, gestão de governança. Tá. E aí, cara, e aí nesse momento, você tá lá, você assumiu a posição ali como interina. Como interina. E aí, cara, quando que te convidaram, assim, pra ser o CEO? Pra ser CEO? 7 meses depois. No meio do caminho, uma delas saiu. Assumi as áreas dela também, que eram marketing e vendas no B2C. Eu já estava fazendo gestão de vendas do que no B2C? Tem os cursos. Tem alguns cursos que são pagos. Pronto. Vários são gratuitos, mas alguns são pagos. Pronto. E foi aí, Ale, que eu também fazia gestão de conselho, né? Então, o conselho começou falando, Maíra, a gente está começando a te cogitar. Mas, assim, se você tivesse mais um ano com uma outra liderança, a gente acha que seria legal para sua referência e para você se acelerar. Para depois você assumir. Eu falei, não, sem problemas. E, gente, eu estava focada na entrega, assim. Não estava gastando energia e ansiedade com o que ia acontecer e com quem ia vir. Acontece que, em julho daquele ano, eu fui ter uma conversa com o Jorge Paulo. E o Jorge é muito observador. Ele fala com você sempre, né, ouvindo bastante, paciente, observando os detalhes. Até que uma hora ele falou, tá, tem alguma coisa, algum curso, alguma coisa que te aceleraria para você assumir? Eu tinha a resposta na ponta da língua. Porque eu tinha ido para uma aula de MBA de Harvard e eu achei que eu já tinha passado da idade. Eu estava com 29 e falei, não, acho que não faz sentido. A turma está bem nova e o tipo de desafio que a gente tem, acho que pode ser diferente. Outra coisa que não faz sentido eu parar 2 anos para eu fazer MBA, dado que eu estou numa posição, né, a número 2 de uma organização. Que eu gostaria de estar naquela organização e que ela estava em crescimento. Mas tinha o número 1 aí já ou estava dividindo o número 1 com a... Dividindo o número 1 com a minha par, pensando que eu seria número 2 caso o CEO viesse. Entendi. Aí eu falei, Jorge, percebi que não faz sentido MBA, conversei com o meu mentor e a gente acha que o OPM seria uma boa,
Porque Owners and Presidents Management? É isso? Honor Presence Management de Cara. Harvard Business School. E ele falou, o que está te impedindo, Ana Maria? Eu falei, é um pouco caro, né? São 600 mil reais. Ele, isso não é problema, eu pago para você fazer. Mas você tem que passar sozinho em Harvard. E aí foi assim que eu virei bolsista do Jorge Paulo. É mesmo. E uma semana depois me convidaram para assumir como CEO. Então, claramente foi depois daquela conversa que eles decidiram. E eu não sei o que ele percebeu ali, que ele quis investir. Uma das coisas foi uma aposta em cultura. Ele acredita muito em prata da casa, é como ele fala, um pouco de gente que é formado de dentro e que teve um esforço muito grande, tem um conhecimento da organização muito grande, tem a cultura da organização. E que o restante eu ia aprender com o tempo. E aí eu entrei com a maior humildade possível, sabendo que eu estava muito nova para o tipo de desafio e de expectativa que eles tinham. Mas eu tinha um plano super acelerado de desenvolvimento. Tinha 2 mentores, um de estratégia, um bastante pessoal. Quem que eram esses mentores aí? Igor Lima. Igor Lima eu conheci, pô. Salve pro Igor Lima, gente fina Ex-VP demais. de operações da Croton É. e fundador do Instituto Sonho Grande. E um Continua fofo sendo também, né? mentor. Muita gente boa, cara. Total. Minha mentora é a Flávia Falgeres, ex-CMO do Burger King, ex-CEO da Kraft Heinz, empreendedora da Learn to Fly, foi da Ambev por muitos anos. Salve pra Flávia Falgeres aí também. Sim. Porra, que legal, né? E foram pessoas bem importantes. Tive um coach, meu coach, que várias vezes eu contrato ele de novo para ajudar com os desafios, que foi bem importante para eu assumir esse lugar de CEO e o que eu ia mudar, né? E dos desafios que eu ia ter. Fui aprovada no OPM, comecei o OPM, me formei em 2022. Eu fui a mais nova, fui uma das 18% de mulheres participantes e a única de terceiro setor, dentre 160 alunos. Como é que é esse processo aí do OPM? O OPM é um programa de MBA para CEOs. Vou falar MBA super entre aspas, tá? Mas é um programa executivo para CEOs e donos de empresas que não vão parar de trabalhar para estudar. Então, a metodologia em Harvard é muito legal porque é 1 mês por ano e você tem um intensivão assim de cases, a metodologia maravilhosa de estudar cases, empresas do mundo inteiro, das mais tradicionais, né, da administração, tipo Toyota, Disney, até as mais inovadoras, ou algumas que as pessoas não conhecem tanto. Por exemplo, a Fabindia, na Índia, ou Danaher, que já é um grupo gigantesco global. E que Uber, enfim, entre outros. E ali... Então, aí você estuda o case e aí meio que discute na aula, né? Um negocinho de sala de aula invertida, não é? É. E aí, como que são essas discussões, assim? Existe um living group, então você mora em pequenos lugares do prédio com grupos de mais ou menos 7 pessoas. E você começa às 7h30 da manhã discutindo os cases do dia. Então, você já tem perguntas para responder e discutir naquele subgrupo. Quando você vai para a aula, às 9h, já está todo mundo bem nivelado do que é o case. Então, a discussão ela já começa de outro patamar. E assim, às vezes o professor, gente, dá 5%, 10% do tempo ele dedica ao conceito. O restante é a discussão estratégica e decisória que vai ter em cima daqueles desafios que a empresa está enfrentando. A gente tem aulas de estratégia, marketing, operações de tecnologia, liderança, gente... Desculpa, eu fiquei preso aqui no case ainda. Que aí você chega e aí vocês, meio que assim, ele dá o problema que essa empresa enfrentou e vocês têm que pensar em algumas soluções, é meio que assim ou não? Que decisão você tomaria no lugar desse CEO, desse CFO? E você sabe a decisão que tomou de fato ou não? Geralmente o professor abre no final. No final. Mas o mais importante é menos que, assim, no fim, não há respostas certas. Eu acho que esse é o desafio de estudar gestão e administração, que, tipo, não é uma ciência exata. Quais são os trade-offs que você vai enfrentar em cada decisão? Quais são as consequências que você vai ter para um caminho ou para o outro? Como analisar esses caminhos? As diferentes frameworks, basicamente, né? São muitos frameworks. Muito. Então, é muito legal. E você acha que ele é bem voltado, assim, para alguém que quer ser muito bom numa gestão de grande empresa, assim, e tal, né? Geralmente são empresas a partir de 10 bilhões de dólares. CEOs ou fundadores, eles não
geralmente não pegam outros níveis. O nível de discussão é muito estratégico, assim. E são indústrias bastante diferentes. Eu tenho só uma crítica, que algumas vezes eles não trabalham tão bem, assim, o lado da indústria tecnológica e das inovações. E também da parte de responsabilidade socioambiental. Acho que a Harvard deveria acelerar um pouquinho o pace, assim, o ritmo para cobrir esses gaps. Mas do ponto de vista de profundidade, Cara, eu vou ficar no socioambiental aqui, eu fiquei muito curioso, assim. Você vê que deveria impulsionar mais a galera, os presidents e os owners, a ter mais responsabilidade ambiental e tudo mais. Social e ambiental. Pô, e aí você, cara, uma coisa que eu também fiquei meio preso, velho, que eu queria é um pouquinho do processo pra entrar no OPM, que você falou que você entrou e tal. Então, tipo, basta ser um CEO de uma empresa de $10 milhões ou então, o que eles estão procurando, assim? Não. Tem um application, ele é bem menor do que um application de MBA, mestrado. Porque não tem tempo também, né, de fazer tanta coisa. Não tem. Mas é importante dar uma caprichada ali. Eu sei de gente que já foi reprovado, então não é que se aplicou, passou, não. Acho que tem uma coisa, assim, de como que você tá ali mostrando a estratégia, ou a sua história, ou de onde você veio, aonde que você agrega. Acho que o tipo de desafio que você está enfrentando. Porque eles querem subir bastante a barra da turma, porque parte do programa é a rede que se forma também. E você conhece ali, né? E você fez boas conexões ali? Nossa, muito. Eu comecei em 2019 com a minha turma, veio pandemia e a gente adiou fazer a segunda turma. Quando chegou em 2021, eu fui a única brasileira que quis passar a quarentena no México para fazer meu módulo 2 lá em Harvard. Então, de uma turma de 160, eu fui para uma turma do módulo 2 de 50 pessoas. O que foi muito interessante, porque o tempo dos professores para a gente era maior, a turma era menor, então deu para gerar uma coesão muito grande. E quando eu voltei para o módulo 3, eu me formei com uma outra turma maior que tinha outros brasileiros. Então, é como se hoje eu fizesse parte de duas redes do OPM no Brasil. A minha de 2019 e a minha de 2022. E hoje temos ali quase 50 brasileiros dessas duas turmas que eu faço parte da rede. Brasileiro vai bastante, então, lá. Muito. É o terceiro maior país presente. Primeiro, Estados Unidos. Segundo, Índia. E terceiro, brasileiro. Nossa, tão forte, então. Veio muito dos fundadores da fundação. Porque, bom, Jorge Paulo fez Harvard College na década de 60. Beto e Marcel foram incentivados a fazer o OPM na década de 80. Cláudio Haddad, fundador do INSPER, é outro que fez o OPM. Então, quando você começa o OPM, existe o Hall of Fame que eles mostram, e das seis pessoas que eles mostram, 3 são brasileiros, que são os 3. Então, eu acho que aconteceu um efeito de marketing boca a boca, de valorização do selo de Harvard. E aí é muito, muito brasileiro que vai fazer. E as turmas acabam ficando muito fortes. Eu tenho um almoço por mês com a minha turma. A gente tem um reunion grande, uma vez por ano. Então, é bem divertido. Caramba, que top, cara. Sim. A gente tá se aproximando do final também, mano. Então mesmo, cara? Daqui a pouco nos caminhos aí de... Reta final. Cara, eu quero ver. Você fez isso aí, você trouxe muito do que você aprendeu, você trouxe pra fundação, assim, cara? Tem uma antes e depois, Ale. E assim, a cada módulo... Imagina que eu ficava na carta. Bom, eu sou um pouco metódica. Então, eu tinha o meu case no meio da aula. Tinha... meus papéis que eu anoto, enfim, anotava. iPadzão hoje em dia, né? É o iPad que eu anoto as minhas, enfim, os conceitos e a linha lógica, a linha de raciocínio da aula. E eu tinha que botar um outro papel que era um dos insights que iam vindo sobre Fundação Estudar. Porque imagina que você está estudando os cases e tudo é muito aplicável. Então, você está estudando uma coisa que é o seu desafio no dia a dia. Então, várias vezes vão caindo fichas, seja de diagnóstico, seja de possíveis soluções. Então, eram 3 papéis, assim, e eu voltava, eu tinha que me segurar para não encher minha equipe de mudanças, assim. Então, eu tinha que organizar, essas vão ser as prioridades, aqui é o que a gente vai mudar. E acho que teve decisões importantes que a gente fez ali de pivotar produto, testar novos modelos, puxar lados da cultura que, eventualmente, a gente podia estar perdendo, organizar mais processos do ponto de vista de operação consistente.
que em alguns momentos a gente pecou. Você viu vários Acho que problemas assim que você nem sabia que existia. Exatamente, é isso. Imagina a gente, quando está trabalhando, quando é um CEO, você está tomado da rotina, é muita coisa. Se você não tem uma disciplina para tirar alguns momentos, para pensar estrategicamente o negócio, para analisar, para diagnosticar, para enxergar os problemas à distância, você é engolido pelos desafios do dia a dia. E o curso te tira disso, porque você vai e você fica um mês lá e você está estudando o que há de melhor no mundo e discutindo o que há de melhor no mundo do ponto de vista de negócio. E aquilo é muito aplicável à sua realidade. E você sai Então de é dentro, muito gigante. vai pra cima, assim, né? É. Você começa a ver o negócio todo de Sobe. cima, só que você tá vendo vários outros negócios também, vendo o que eles estão fazendo, E né? o que você viu lá? O que você aplicou? Como é que foi sua trajetória como CEO da fundação? Algumas coisas interessantes que você foi implementando lá, algumas milestones legais até agora. Olha, é bastante coisa, mas para tentar... Eu vou contar duas. Vou contar três para simplificar. Acho que a primeira é que foi pós o primeiro módulo do OPM, em que eu e o presidente do conselho, Florian Bartonek, eu e Florian, Salve, Florian. em que a gente desenhou toda a estratégia da frente de tecnologia que a gente abriu em 2020. Então, eu acho que montar uma estratégia grande dentro de uma organização já bem estabelecida, pensar como que ia ser o topo de funil que a gente trouxe e trouxe o CS50, né, o curso de computação gratuito de introdução à computação de Harvard, traduzido para o português. A gente distribui no Brasil hoje. A gente teve 600 mil inscritos em 3 anos. CC50? Aham, que nosso- o Gabriel começou lá em Grande 2011. Gabe. E se você não viu o episódio ainda com o Gabriel Guimarães, o criador aí do CC50 no Brasil, que depois foi exportado Brabo. aí pra fundação. Exatamente. E a gente teve 600 mil inscritos em 600 mil Caramba. inscritos. anos. É incrível. Então, acho que essa foi uma frente ampla de inovação que a gente trouxe. E a gente conseguiu dobrar o orçamento da Fundação Estudar, captando para uma frente específica e bem estratégica, que foi a frente de tecnologia. Então, isso foi algo. Acho que tem uma Ana Maíra mais estratégica, mais inovadora, e também uma Ana Maíra mais autoconfiante para captar com bilionários na casa de alguns bons milhões, assim. Então, eu acho que isso foi um dos ganhos. Cara, quando você vai captar, velho, como que é isso? Que eu sei pra investimento, mas pra doação, cara, deve ser muito diferente, né? É muito diferente. Existem algumas formas. Eu acho que tem gente que você capta pelo coração, tem gente que você capta pela contrapartida e o benefício que você pode gerar para a pessoa. Isso no contexto da Fundação Estudar, né? Eu acho que o primeiro é você ter cara de pau, saber que aquilo não é bom só para você, mas é também... Tem muita gente com dinheiro que não sabe o que fazer com esse dinheiro. Né? E acho que tem dois problemas. Acho que, tem gente que não tem um valor de retribuir para a sociedade e está enriquecendo, sem necessariamente ter empatia ou pensar como que estão as pessoas ao redor, ou que sociedade a gente está criando, ou, enfim, com tudo o que acontece. Mas a pessoa doa ou não? É muito mais difícil fazer essa pessoa doar, mas você precisa, como captador, ser das pessoas que vão abrir a cabeça delas para esse nível de responsabilidade sobre a realidade do Brasil, sobre o nível de desigualdade e sobre algo que elas podem fazer um pedacinho para ajudar. Mas eu acho que isso é um argumento. O jeito, você não chega nela e fala assim, tipo, cara, por que você não é menos egoísta e retribui um pouquinho pro Brasil, né? Como que você faz, assim, pra abrir a cabeça da pessoa? Pra gente abrir a cabeça aqui da galera, pô. Eu acho que quando você conta histórias de gente... Tem um bolsista nosso que, para mim, é muito inspirador, que é um menino... negro, LGBT, de uma favela do Rio de Janeiro. Foi criado só pela mãe. E ele fala para mim que a mãe dele deu a chance de ele só poder estudar. E de não ter que trabalhar quando ele fez seus 10 anos. E que, por isso, ele é um grande privilegiado. Ele passou em medicina, numa universidade do Brasil. Ele virou bolsista da Fundação Estudar. A gente ajuda a pagar custos de vida que ele tem.
e que pessoas assim estão precisando de um suporte a mais, de uma referência, de uma orientação, de um conhecimento, e que isso vai mudar a realidade dele, da família dele e de todas as outras pessoas da favela que vão olhar e saber que isso também é possível. Então, É eu o acho que poder da narrativa mesmo, né? Que conquista. tem o poder da história e tem a questão de qualquer valor que você puder dar é válido. Não importa, a gente tem doadores de R$1.000 a R$1 milhão por ano. E eu acho que tem isso de necessário, está faltando, o seu dinheiro faz diferença. E olha o impacto que tem. Eu consigo te mostrar num número ou numa história, eu acho que isso é o ponto. Dá pra doar no QR Code ou não? Ai, dá! A gente Dá? pode fazer um QR Code pra Fazer gente um QR botar Code, aqui. fica aqui. Vamos botar o QR Code aí pra quem quiser doar. velho. Maravilha, Cheio de Pô, maravilha. você chegou até aqui, ouviu a história inteira da Ana Maria, a Tem que história doar. inteira da fundação, cara. Tu vai ver o impacto que já teve no Brasil, o impacto que pode ter. Sim. Vamos fazer essa. Vamos doar também, Reninha? Não, vamos Fechado. doar, eu e A tu Doninha já também. pagou de volta. Já paguei e dou mais, mano. Tem que doar sempre obrigada, agora. Vamos pra obrigada. cima. Eu vou doar pra Qual que é ver o se eu... segundo A milestone que gente você tava capta falando? 7 milhões por ano. É mesmo? Olha só. Pessoa física. 7 milhões e R$1.000 agora, então. Então. E com Doa mais aí pra ser mais. E eu acho que tem um outro lado da captação, que é gente que quer apoiar, mas não sabe como. E aí a gente tem uma questão dos doadores confiarem muito no nível de profissionalismo da Fundação Estudar, o quanto a gente é organizado em gestão financeiro, o quanto a gente tem um impacto medido, enquanto a gente tem uma consistência de resultado e de qualidade. Então, isso também é uma forma de né? Que é o- Canalizar o dinheiro da pessoa. Que é meio que o valor do use of proceeds, assim, né? Você sabe que o dinheiro que você tá dando ali tá indo pra um lugar legal, tá gerando valor, confia. né? Sim, sim. É. E em terceiro, eu acho que tem gente que vai vir pelo benefício. E aí a Fundação Estudar está num lugar de fundação sem fins lucrativos que tem um lugar que consegue oferecer benefícios não só sociais, como benefícios também que podem alavancar esses doadores em termos de networking, em termos de acesso a talentos, em termos de eventos com conteúdo de altíssima qualidade. Então, isso é muito legal. Que foi assim, cara, a gente não vai conseguir viver pra sempre só de boa vontade das pessoas, temos que gerar valor de volta aí pra, cara, no fim o importante mesmo é trazer o máximo de dinheiro, né? E aí a gente tem Impactar. réguas de benefício por faixa de doação e cada um tem um acesso a um determinado benefício de acordo com quanto doa. E como é que vira elite, assim, a partir de quanto que é elite? A partir de 50 mil por ano. 50 mil por ano já é na elite? Pô, eu achei que ia vir 1 milhão aí, velho. Não, a gente tem bom, Tem a elite da elite, né? sempre tem a elite da elite da elite. É o grupo secreto, assim, né? Que eles nem contam que existe, mas tem uns eventos secretos. Tem doações para endowment, que são a partir de 1 milhão, né? E tem algumas doações de projetos também que vêm de fundações, mas enfim. Para pessoa física, a gente tem valores que já é um ticket alto para o Brasil. Muito. E a gente é uma das organizações que trabalha com esses major donors, né? Que são doadores na pessoa física de alto valor. Mas contando... Eu quero ouvir o final, né, das milestones. E eu também quero saber como é que você vê, até dado o tempo também, como é que você tá nesse momento atual da fundação, como que tá, como é que você se vê. Mas, enfim. Deixa eu te contar dos milestones primeiro, assim. Acho que teve um momento de pandemia. O que é gerir uma organização sem fins lucrativos no meio da pandemia? Chegou março, né? O primeiro, quando tudo foi fechado, e todas as empresas começaram a fazer layoffs, a gente teve um papo muito difícil no nosso conselho sobre a gente não sabe do nível de consequência que a gente vai ter na Fundação Estudar, e a gente deve ter uma queda muito significativa em receita, tanto de empresas quanto de doadores. Muitas doações foram Canalizada pra lives, né? Live da Marília Mendonça lá, pô, tava... canalizadas para saúde também. Foi o recorde de doação no Brasil, 7 bilhões. A gente nunca tinha chegado nesse patamar. Hoje o patamar é de 4,6. Então, olha como tem uma queda pós-pandemia. E antes era maior ou menor que 4,6? Era um pouquinho menor que 4,2, se eu não me engane. Mas acho que o brasileiro tem muito isso. Ele doa na emergência. Tipo agora no Rio Grande do Sul, assim, muita Doaram gente pra doando caramba, e tal, né? Muito. Mas acho que tem uma coisa que é da consistência do terceiro setor. Vou desfocar de novo, mas assim, de 800 mil ONGs no Brasil, 50% das ONGs não tem 5 mil reais por ano de orçamento. Imagina isso. 93% das ONGs só vivem de voluntariado. Então, 7% é mais profissionalizada.
E eu acho que tem uma coisa ali, que chegou pandemia no meio de uma gestão de crise que a gente passa a ter, em que a gente teve uma queda de 70% da receita vinda de empresas, mas com os nossos doadores a gente conseguiu aumentar a doação. Porque eles entendiam da realidade, valorizavam o nosso trabalho já, então na crise eles aumentaram o apoio. Mas acho que até aumentar o apoio, foram muitas discussões em conselho de vamos ter aqui 3 cenários financeiros e tomar decisões de corte de custo mais drásticas a partir do momento que a gente não conseguir esse patamar, esse patamar, esse patamar. Então, isso veio, essa capacidade de gerir uma crise com alto nível de resiliência, abandonando uma viagem de férias depois de anos, que estava marcada para 13 de março, Caramba. para a Noruega, para tentar ver a aurora, em que foi muito mais facilitada pós-OPM pelo nível de frameworks e embasamento que eu estava. Obviamente foi bastante difícil, mas acho que dá ali para gerenciar melhor. E em terceiro, eu melhorei bastante essa questão de entender o que de fato importa quando você está gerindo uma organização. E o que de fato importa? Tem um exercício de um professor de liderança lá que ele passava 20 questões das empresas. A gente pode até dividir aqui. E aí ele pedia assim, quais são as 4 principais que justificaram as melhores empresas que sobreviveram da década de 70 até 2000, dentre as de maior valuation de crescimento contínuo no mundo. E aí a gente testa lá, o quê? É marketing. Aí tem várias sentenças. E são 4 coisas. É o que a gente chama de fórmula 4+2. E que o que de fato importa quando você está tocando uma organização e o que vai fazer ela perdurar e ser excepcional em termos de resultados consistentes por décadas. E isso é uma pesquisa do Nitin Noria, que é o ex-dean de Harvard. A primeira você precisa ter uma estratégia muito bem definida, clara e comunicada claramente, de forma fácil. Porque o problema é que às vezes está na cabeça do CEO e quando você vai até o nível de estágio, virou um telefone sem fio e as pessoas já não compreendem a essência da empresa, o que não pode se perder. Segundo, ter uma operação que é consistente e que atende às expectativas dos seus stakeholders e dos seus clientes, principalmente, né? Que é, na verdade, quem vai pagar a conta. Então, tem uma questão assim, processo, sistema, ferramenta, tudo isso está sendo feito de uma forma em que há uma estabilidade naquele tipo de qualidade de resultado que você oferece, você está entregando aquela proposta de valor. O terceiro é você ter uma cultura organizacional com valores de alta performance, com valores fortes e que as pessoas de fato vivam aquilo. E o quarto é você ter uma estrutura que ela é simples, em que as pessoas se movem, decidem, trabalham sem tantas amarras. Porque algumas vezes é nisso que morre um determinado projeto, é quando tem uma interdependência muito grande de áreas. Então, esses são os 4 critérios que todas as empresas, essas 5 empresas excepcionais que eles avaliaram por décadas, tinham. E tinha 2 outras coisas, que é o +2 da fórmula, que cada uma tinha um ponto. E aí algumas eram inovação dentro de uma indústria específica, e outras eram talentos de alto nível em toda a organização, e outras eram ter uma liderança que realmente tinha sido excepcional. Assim. Nem todas tinham as 3 coisas, mas elas tinham pelo menos 2 dessas. Mas as outras 4 todas tinham, né? Todas tinham. Que faz total sentido, né? Que, cara, você conseguir todo mundo saber para onde que a empresa está indo, para todo mundo conseguir tomar as decisões certas, você criar um negócio que seus clientes estão satisfeitos e estão recomendando para os outros. Aí já perdi as outras 2. Cultura. Uma cultura, então todo mundo tá trabalhando duro e tá trabalhando do jeito certo, interagindo bem entre si. E a estrutura. E a estrutura. O que é a estrutura mesmo? A forma como você... O organograma da empresa de uma forma Pronto. que elimine atrito desnecessário na hora de trabalhar. Que é permitir que as pessoas trabalhem, né? Você não ter processos que atrapalham ao invés de ajudar. Layers que não façam sentido. Pô, muito legal. E é óbvio? Você está gerindo uma organização. Isso é óbvio? Não. Porque você pode ser engolido por outras coisas. E você perde tempo por aquilo que às vezes não é o que vai fazer a diferença. E eu acho que ter sido sistemática no meu planejamento, ano após ano, com a equipe,
e conseguindo deixar essas coisas cada vez mais claras, isso foi fazendo uma grande diferença. E quando uma coisa não estava indo bem, a gente diagnosticava e ia tentar mudanças, Cara, muito interessante. A gente tá realmente bem no finalzinho agora, né, do nosso tempo. Mas eu queria, enfim, deixar um pouco de espaço pra, tipo, uma pergunta, talvez. Você tem algum? Não, a gente queria fazer a clássica, pô. do Anaíra, qual é o teu superpoder, você acha? Eu acho que é acreditar tanto numa missão que isso me traz uma resiliência gigantesca na hora de trabalhar, e me faz comunicar tão melhor o objetivo e essa missão para as outras pessoas, que algumas pessoas gostam e querem trabalhar comigo, e dá para eu formar um time muito bom. Então, eu acho que isso foi um grande ganho que deu para fazer na Fundação Estudar nos últimos anos, trabalhar e trazer gente que era mais experiente que eu do mercado, gente que era melhor que eu, e conseguir ser feliz no meio do caminho. Porque eu acho que quando você trabalha nessa missão e acredita nela, assim, você tem significado na sua vida, no que você faz, você valoriza e você se sente realizado. Então, tudo tem a ver com a missão e a crença nela. Mas isso se desdobra em como eu consigo levar isso para o meu time, para o meu trabalho e para a minha vida pessoal. Pô, massa demais. Poder acreditar, né? Acreditar de verdade, né, cara? Acreditar tanto que as outras pessoas começam a acreditar mesmo. E mesmo o diabinho que fica falando no ouvido na hora de parar, ele fala assim, não, para não, que essa missão é boa. Né? Exatamente. Mas, cara, pra fechar então, você quer dar mais alguma mensagem, falar mais alguma coisa da fundação, do seu momento, não sei, de qualquer Algum coisa? salve aí pra câmera, alguma coisa, alguma mensagem, alguma coisa? Não, acho que a mensagem a gente já falou bastante. Episódio inteiro aí de mensagem. Mas acho que agradecer vocês mesmo, assim. Eu acho que o trabalho que vocês têm feito tem sido super legal com o GigaCast. E tem um impacto que muitas vezes a gente não consegue medir, né? Na Fundação é assim também. A gente tem portais que chegam em 12 milhões de pessoas por ano. E o Portal Estudar Fora, o Portal na Prática, as histórias de sucesso dos bolsistas que são espalhadas no jornal e na imprensa brasileira. E você simplesmente nem tudo consegue medir o impacto que você gera, mas você trazer conteúdo de alta qualidade, disponível gratuitamente, como vocês estão fazendo, com certeza tem gente espalhada no Brasil aí se inspirando bastante e tomando decisões e riscos maiores porque ouviram vocês e as histórias que vocês proporcionaram. Então, obrigada por fazer parte disso também. E a gente agradece pela aula. É isso aí, a gente agradece demais. Mais um GigaCast pra vocês. Tchau!